Bem-vindos ao CleanSidecast, o podcast do canal CleanSide. Toda semana nós vamos trazer um convidado super especial para conversar sobre sua trajetória, conquistas e muito mais que a Globo não mostra, em um papo muito legal de saúde, empreendedorismo e vida. No episódio de hoje nós vamos bater um papo pra lá de especial com um empreendedor visionário que não é profissional da saúde, mas desenvolveu uma ferramenta sensacional que nos ajuda no nosso trabalho. Ele é engenheiro de formação, com mestrado pela Universidade Nacional de Yokohama, no Japão, com uma vasta experiência em comunicação, tendo passado por empresas gigantes como GE e Nokia, e há aproximadamente uns 5 anos decidiu encarar o empreendedorismo e começar a startup Cláudia, onde é atualmente o CEO. Felipe, prazer, cara. Prazer é meu. Perdi até o fôlego aqui de falar tudo isso, quase cara. Quase me engasguei também. Legal. Que loucura, né? Tem uns 5 anos mesmo, não falei errado, não. Exatamente 5 anos. Em janeiro de 2017, eu comecei a me dedicar exclusivamente a Cláudia. Que da hora. A gente quer saber tudo. Saber cara, tudo. Eu tô aqui pra falar tudo também. Foi o que eu falei Aí com sim, você. aí Vamos sim. nessa. Obrigado por dispor um pouquinho do seu tempo. É um sabadão, galera, que a gente tá gravando aqui. E O rolou cara uma veio. viagenzinha, né? O cara veio de Campinas. A gente tá ficando importante. Chique demais. Brigadão, cara, Eu de que verdade. agradeço. Você imagina, né? Eu que agradeço pelo espaço. De Valeu, verdade. valeu. Gente, seguinte, como que vai funcionar o episódio de hoje, né, mais ou menos? A tecnologia, ela tá se desenvolvendo cada dia mais e possibilitando, assim, soluções que acredito que nós nunca imaginaríamos ser possível, né? Sim. E eu acredito que a aplicação disso dentro dos consultórios de todo mundo que está assistindo é super importante, né? E é com certeza um assunto de bastante interesse para a gente aqui do CleanSide. Então, além de conversar bastante dessas tecnologias, hoje a gente quer bater um papo também sobre empreendedorismo. Eu quero explorar ao máximo tudo que o Felipe tem dessa vivência, dessa jornada dele aí com a Cláudia. Então, se você gosta de otimização de serviço, visando captar mais paciente para sua clínica, ou se você é um empreendedor e quer entrar nesse mundo de startup, não perde por nada esse episódio, não sai daí. Inclusive, já compartilha com alguém que você que tem nesse perfil também e você acha que vai ser legal, porque com certeza vão aproveitar muito. Então, se você tá pelo Spotify, já manda para alguém esse link. Se você tá no YouTube também, não esquece de curtir, se inscrever e compartilha com alguém. Show? Vamos lá, Felipe? Vamos, Eu tô quero pronto. saber tudo, mas vamos começar aí explicando pro pessoal primeiro o que é a Cláudia, né? O que é essa ferramenta? Boa. Vitor, a Cláudia, ela é uma assistente virtual com inteligência artificial que automatiza o atendimento de pacientes em instituições e estabelecimentos da saúde. Então, Certo. E por texto, né? Assim, eu acredito que todo mundo que está assistindo, qual que é a forma hoje em dia que você se comunica mais aí, né? Mensagem de texto, né? Exatamente. Então, assim, de formação, né, eu sou engenheiro de telecom, então eu não imaginava que em 2020 a forma que a gente ia mais... 2021, né? Que ficou meio de 2020 para 2021, quase a gente não aconteceu nada, né? Exatamente. Digamos assim. Parece que ficamos parados no tempo mesmo. Exato. Então, em 2020, né, na década de 20, assim, eu não imaginava que a gente estaria usando texto. Eu achei que a gente ia se comunicar, não sei, por projeção. Tipo, imagina, eu ligando ali pro Ale e o Ale aparecendo em projeção aqui, assim, eu conversando, eu ligando pra minha mãe e ela aparecendo uma projeção aqui, né? De verdade, eu sou engenheiro de telecom, então eu pensava isso. Eu não imaginava que a gente ia... Parece que naquela época a gente falava mais por voz. E eu imaginava que a gente evoluiria para uma projeção 3D. Entendi. Só que a gente veio para o texto, né? Assim, é uma coisa muito curiosa, assim. Isso está muito na base da Cláudia, né? Então a Cláudia, ela é uma assistente virtual que se comunica da forma como a gente hoje mais se comunica, que é o texto ali, né? Legal. Aí, por que a gente foi pro texto? É uma coisa bem legal pra gente refletir. Não sei dizer porquê, mas definitivamente, por exemplo, o texto, ele provê mais privacidade pra gente, até do que a voz, do que uma projeção 3D. É verdade, você tá ali, ninguém tá vendo. Exato. Então, você tá falando com alguém ali, você tem privacidade, né? Então, você e a pessoa sabem o que vocês estão conversando. Então... Você tá marcando uma consulta no coloprocto, você não quer falar. Tudo bem? Tem consulta pra fazer o exame de toque? É um bom exemplo. Assim, né? Você quer ter privacidade. Então, e aí a Cláudia, ela se comunica da forma como os pacientes hoje em dia mais estão se comunicando.
humano, então via aplicativo de texto. Você não precisa... Uhum. Veja, muita gente no início, né, em 2017, você está fazendo um aplicativo? Não, eu não estou fazendo um aplicativo. Você não precisa baixar nada para usar a cloud. Você vai... Né, então, pra dentro da plataforma que você utiliza. Da onde você já usa envio de mensagem de texto, você vai mandar uma mensagem de texto para a clínica, seja lá a hora que você mandar essa mensagem de texto, sábado, domingo, feriado, depois do Fantástico no domingo à noite, uma pessoa vai dizer, oi, seja bem-vindo à nossa clínica, como posso te ajudar? Então é um chatbot, né? Ele responde chatbot automaticamente as mensagens. Só que com inteligência artificial, né? Com inteligência artificial. Que deixa isso tudo muito mais natural. Isso. Porque acho que todo mundo aqui já teve experiência com algum chatbot na vida, não é possível. Esses sites que você entra aí, todos já oferecem, mas às vezes é uma coisa muito engessada. Você sabe que você está conversando com uma máquina, né? Que é aquelas coisas automatizadas, mas a cloud, então, ela tenta deixar tudo isso muito mais natural, né? Claro que a inteligência artificial ela ainda não chegou, né, no nível da inteligência humana. Então, você falar, o chatbot não é tão inteligente quanto um ser humano. Claro. Concordo, né? Assim, não tem como, hoje em dia. Mas, se você começa... numa comunicação, não é só entender tudo que é o mais importante. Por exemplo, como é que você analisa o trade-off entre ser atendido instantaneamente e ser 100% entendido? Eu quero dizer, com um atendimento humano, se você mandar uma mensagem sábado, 10 da noite, você vai ser respondido na segunda-feira, 8 horas da manhã. Exatamente. Né? É importante, claro que o aspecto de... a inteligência artificial está evoluindo muito e com o passar do tempo ela tem ficado cada vez melhor e vai ter um momento que ela vai chegar num ponto que você certamente vai ficar confuso se você está falando com a máquina ou não. Não chegamos ainda nisso. Agora... Tem relatos de que sim. Tem pacientes que chegam no consultório e falam, conversei com a Cláudia. Isso é legal, né? Depois até se você quiser entrar também nesse assunto. Mas assim, então... ela não vai... hoje ela não entende tudo. Sim. Não entende. Mas ela atende instantaneamente. Por exemplo, como que você analisa o trade-off entre você atender... Se 5 pacientes entram em contato ao mesmo tempo com sua clínica, o que acontece hoje em dia? Um deles é atendido, os outros 4, o telefone dá ocupado. Pam, 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 e o cara vai ficar lá. Os outros 4. E ele vai falar, putz, eu estou tentando ligar para a clínica e o telefone está dando ocupado. E como é que você faz para prever que 5 pessoas vão ligar ao mesmo tempo para sua clínica? Não tem como. A Cláudia atende os 5 em paralelo, cria cópias de si mesmo e vai atendendo aquele. Então, assim, é isso, sabe? Então, é claro que a inteligência artificial é um dos aspectos, né? Ela, e cada vez tem evoluído mais. E até eu acho que o que eu estou achando curioso, na verdade, é que eu nunca parei para fazer essa análise do jeito que eu estou fazendo aqui agora, sabe? Mas é isso, sabe? É você... atender um número ilimitado. Felipe, eu não preciso atender infinitos pacientes, verdade. Mas, tipo, tem horas que tem 7 pacientes que estão querendo falar com sua clínica. E com que é praticamente para a mesma coisa, né? Marcação de consulta. Às vezes ele quer marcar uma consulta, tirar uma dúvida, ele quer cancelar uma consulta, remarcar. Coisas que você poderia automatizar. Quantos não ligam e perguntam assim, você aceita... Bradesco, você aceita a 1000, não sei. Exato. Você aceita o plano X? Só para tirar uma dúvida. E aí você ocupa ali, né? A pessoa, a atendente, ela tá... Provavelmente se a gente... E aí vocês fizeram ontem, né? A visita à clínica e pergunta quantas vezes por dia ela não responde uma dúvida dessas, assim. Exatamente. Né? Então, e aí a inteligência artificial é um dos fatores e cada vez está evoluindo mais, mas além da inteligência artificial, a gente tem essas questões também de você conseguir atender múltiplos pacientes no mesmo horário, você atender instantaneamente o paciente em qualquer horário. Quando você soma, você diz assim, eu perco um pouco de inteligência, perde. Vamos ser sinceros, né? Nós somos mais inteligentes que a Cláudia, não somos? Com certeza. Assim, cada vez a inteligência está evoluindo mais. Mas nós somos mais inteligentes que ela. Mas, se 5 pessoas tentarem falar com a gente aqui agora, eu não vou conseguir responder as 5. A Cláudia consegue. Né? E se você me ligar por favor, não façam isso, mas se você me ligar no sábado, meia-noite, eu não vou te atender, entendeu? Mas a Cláudia vai te atender no sábado, meia-noite. E ela atende, inclusive. Sensacional. Tá? Isso. Que solução da hora. E o que é a Cláudia hoje, né? Para o pessoal entender, alguns big numbers que você puder passar, mas vocês são grandes, tem bastante cliente, já tem bastante parceria, né? Sim. Hoje a gente tem
na plataforma da Cloud, a gente tem 1.400 clientes, né? Então, 1.400 clínicas, instituições de saúde que funcionam dentro da Cloud. É um número bem legal, né? Sim. Depois a gente vai falar sobre o início, né? Mas a gente tem 1.400 clientes na Cloud. A gente já atendeu mais de 6 milhões de pacientes acumulados, né? Então, desde 2017 até agora, né, 2021, a gente atendeu mais de 6 milhões de pacientes. E assim, no janeiro de 2020, a gente tinha atendido 2 milhões. Então, assim... Nossa, foi em um ano? Então, assim, em 3 anos, 17, 18, 19, 4 anos, a gente tinha atendido 2 milhões. Nos últimos 2 anos, a gente atendeu 4 milhões. Uau. Então, assim, os números vêm crescendo bastante. Uhum. Marcamos mais de 1 milhão de consultas já pela plataforma. Por mês, mais de 400 mil pacientes falam com a Cláudia hoje em dia, né? Então, provavelmente enquanto a gente está conversando aqui, né? Sensacional pensar nisso, né, cara? Porque num dia, 10 mil, mais ou menos assim, entre 10 e 16 mil pacientes falam com a Cláudia. Então, enquanto a gente está conversando aqui, eu precisava fazer um cálculozinho aqui. Em 24 horas, né? Para 2 horas, assim. Mas, de 16 mil pacientes falam por dia com a Cláudia. Então, assim, é um número grande, assim, de pessoas que se comunicam, que agendam consulta. Hoje em dia, né? É um volume realmente expressivo. Tu fez aí o proporcional? Por 2 horas vai dar 1.300 pacientes, mais ou menos, vão estar conversando. Provavelmente, enquanto a gente está conversando, 1.300 pacientes se comunicaram com a Cláudia. Assim, é um número bacana, né? Quando você para pensar. 400 mil é uma cidade de tamanho considerável, né? Então, assim, por mês a gente atende 400 mil pacientes. É uma coisa que deixa a gente muito orgulhoso, assim. E dá para ter uma ideia do impacto que a Cláudia causa. E é Cláudia, né? Alguns falam Cláudia, outros falam Cláudia. Os clientes chamam como eles querem, né? Uhum. Assim. Tá certo, né? Nada assim, mais justo. Agora, na concepção, qual que foi a ideia, né? A ideia começou com Cloud. Então, assim, a ideia era... em 2017 estava muito esse movimento, né? A Amazon foi antes de 2017, mas existia essa tendência de você sair dos softwares instalados no computador e ir para os softwares na nuvem, né? Então na minha cabeça eu estava com isso. Essa minha solução ela mora na cloud. Aí eu pensei, e ela tem inteligência artificial. Aí cloud, que é um termo em inglês, né? É uma pronúncia meio em inglês, e o IA, que é sigla em português. Então, foi uma mistura. Cloud IA. Aí foi isso, entendeu? Muito massa. Essa muito foi a massa. ideia, assim. E dá uma pessoalidade, né? Uma personagem. Sim, é uma pessoa. A Cláudia é uma assistente virtual que facilita a vida dos pacientes muito ali, legal. Né? Então, tem o rostinho que você tá vestindo ela hoje, né? Pra quem tá ouvindo só pelo Spotify não vai ver, mas no YouTube vai ver que o Felipe tá com a mostra assim, eu tô sempre com a camisa aí, da ó. Essa aqui é um modelo novo, eu gosto pra muito legal. Essa, inclusive, que o canal vai ganhar, né? Isso. Tá prometido, tá? É um sorteio? Não, sim. É pra você. Pra mim? Se for pra obrigado. sortear, a gente pode fazer também. Show. Então, uma pra mim e um pro sorteio, hein? Fechado. Aí sim. Quem não chora, aí, ó. Show de bola, Felipe. Não é combinado, não. Mas eu te mando. Fechou. E quantos funcionários vocês têm Inclusive, hoje? Você viu qual é o fabricante da camisa? Não. Não sei se faz sentido. Não, fica à vontade. Olha aí, ó. Você tá zoando. Não, você tá zoando. Cara, não foi combinado muito. Não foi combinado, cara. Camisa, olha aqui, eu tô vestindo hoje. Acho que ele não sabia. Cara, agora, não sabia mesmo. Né? Eu não tinha reparado. Não, Que loucura, mas, cara. Mas, pô, essas camisas desses caras são bem legais. Pô, que massa. Vocês têm parceria até com reserva já. Esses caras são demais, gente. Quantos funcionários, mais ou menos? A gente hoje tem 22 funcionários na Cloud. Uau. E assim, crescendo, né? Porque no começo do ano a gente tinha 15 pessoas, estamos com 22. No início de 2020 eram 8, então caramba. Tá crescendo bastante assim a empresa. Não, já vi que a gente tem que falar de começo, porque as coisas são muito exponenciais nesse mundo de startup, né? De verdade, se quiser ainda explorar alguma coisa de número atual... Tranquilo. Você acha que compartilhei bem aí vários números aí, pessoal? Super bem, deu para entender mais ou menos. E a gente vai, agora conforme a gente for
crescendo dentro da história, vai dar para o pessoal entender muito Beleza, melhor. fechado. E eu também, que, gente, isso Tá, aqui tá eu sendo sei um que você tá prazerzaço pra mim. Boa. Muito, muito obrigado mesmo, cara. Eu que Então agradeço. eu quero saber, assim, de você, primeiramente, né? Tudo tem um Certo. começo. E como que foi o seu começo, a sua jornada? Tá. Como que um engenheiro foi parar aqui junto com a área da saúde? Tá. Boa pergunta. E aí, assim, putz... Na verdade, eu acho que começa antes da engenharia até, né? Porque Talvez. às vezes coisas da Talvez. nossa infância Sim. fazem referência a hoje, né? Sim, sim. E assim, putz, acho que tem a versão super completa e a gente fica 2 horas conversando aqui. Traz a pizza lá, sabe? Porque Não, fica à vontade, fica à vai vontade, a dar gente tempo. vai indo. Não, assim, qual que é a grande inspiração da Cláudia, né? De fato, eu tenho diabetes, né? E até eu uso aqui Você usa o medidor Aham, de glicose legal. aqui e tal. Um dia desse, uma mulher me abordou perguntando se era aqueles adesivo anti-tabagismo. Não, tem umas chegou histórias loucas. Tem um amigo que tava colocando a insulina um dia no voo, o cara falou que tava se drogando. Já aconteceu comigo. Já aconteceu? Já. Só que eu tava numa boate, assim, aí o ambiente era tipo... Propício, eu tava achou que, sabe, tava numa danceteria e aí eu aplicando ali a insulina no banheiro, o cara olhou assim, esquisito. Puta, mas era só porque meu açúcar tava alto, eu precisava tomar aquilo, cara. sabe? É engraçado. Loucura. Mas E aí ela você chegou sempre com muita, precisou... com muita vergonha perguntando, eu tenho uma pergunta indiscreta, falei, o que foi? O que é isso aqui? Não, falei, não, é um glicosímetro. A gente tem que ter orgulho também de falar dessas coisas, né? Eu tenho uma doença crônica, e a gente aprende a conviver com ela e tem que saber falar. Então, eu sempre, como diabético, pelo menos 4 vezes por ano, quando eu estou fazendo o acompanhamento certinho da diabetes, porque, né? Não é porque a gente está no podcast que eu posso dizer que eu sou o paciente ideal da diabetes. Às vezes tem ano que é mais apertado, a eu só realidade. consigo ir menos vezes. Mas assim, eu tenho que estar marcando sempre meu endocrinologista. E eu sempre achei o processo muito complicado. Então você liga num horário... Você lembra de ligar 3 da tarde e aí quando você liga o telefone dá ocupado. Aí você fala, vou deixar para ligar depois. Aí isso na época eu estava na GE, trabalhava, né? Então eu tinha um emprego que das 8 às 18 eu estava ali ocupado. Então, muitas vezes eu ligava um despertador às 15 para fazer para pegar o telefone, parar de trabalhar e fazer uma ligação no consultório, dava ocupado. Aí, beleza. Talvez muitas pessoas fizessem exatamente a mesma coisa, coloca o despertador para 3 da tarde e faz a ligação lá para o consultório, sei lá. Eu sei que era muito comum, depois que eu não conseguia da primeira vez, dar 18 horas e eu falar, putz, eu tinha que ter marcado minha consulta. Total. E aí eu ligo lá e já não tem mais ninguém para me atender, entendeu? Então eu sempre achei... e por que o processo tem que ser feito... por que tem que ser complicado e feito por seres humanos se é uma coisa que eu poderia muito bem... Às vezes você não tá afim de falar. Não tô, algumas vezes acontece, né? E você tá afim de ser objetivo. Então, assim, o atendimento humano é uma coisa essencial e muito importante. E, assim, e não é porque a minha empresa é de um assistente virtual que a gente não valoriza o atendimento humano. Muito pelo contrário. A gente tem alguns clientes que algumas vezes conversam com a gente e falam, então, eu com esse atendimento virtual, eu posso... Não preciso ter uma secretária. Não preciso ter uma secretária, eu posso diminuir meu quadro. Não, pelo contrário. O que vai acontecer é que você vai aumentar a produtividade dessas pessoas. Você vai otimizar o trabalho dela. Uhum. Porque enquanto num dia normal ela vai conseguir, sem o auxílio de uma ferramenta, ela vai conseguir atender 100 pacientes, com uma ferramenta ela vai conseguir atender 300, porque a ferramenta já vai conversar com os pacientes, aqueles que já querem, estão decididos, 80% vão conseguir resolver com a própria máquina e vai ter 20% que vai ter que esclarecer as dúvidas mesmo com o ser humano. Mas voltando, né? Então, eu observava muito o problema do lado do paciente, porque eu, como paciente diabético, achava muito ruim marcar e fazer o agendamento, né? E eu tinha um amigo que, na época, ele me relatou um problema que 40% do tempo que ele gastava era com requisição de cliente, com agendamento, cancelamento, remarcação, em horário inconveniente para ele. Né? E aí ele falou assim, seria bom se a gente tivesse um robô que cuidasse de uma parte disso pra gente, sabe? Então, eu observava como paciente,
Só que nessa hora eu acabei de perceber que o outro lado tá me Também tava com uma dor com a dor. nesse mesma questão. E isso foi... Eu falei assim, putz, então peraí. Porque você pensar do ponto de vista do paciente, o paciente realmente sente a dor, né? Mas o paciente não é quem vai te gerar receita, nesse caso, sim, né? Da ferramenta sim. que eu pensava Perfeito. assim, pô, podia ser mais simples para o paciente, né? Mas se eu, como paciente, chegassem para mim e dissessem assim, ó, Felipe, você tem 2 opções. Ou você liga lá pro teu endócrino, ou você paga R$5 e marca por aqui. Eu falo, bem, acho que eu vou ligar. 4 vezes por ano. Então eu vou ligar, assim, né? Então, a monetização não podia vir dali, né? Então, na hora que eu entendi que o problema é um problema que você tem vários lados, né? É um problema para o usuário final e é um problema para a instituição, aí eu falei, pô, aqui tem alguma coisa que vale resolver, sabe? Aí mistura com uma série de coisas, assim, mistura um pouco também com a minha vivência pessoal de... eu fiz um mestrado no Japão, né? E no Japão, uma coisa que era muito legal, que eu observava, o japonês adora automação. Adora. Sim. Então, aí, Felipe, como assim, né? Me dá um exemplo. É fácil. É assim, ó. Na fila do metrô, tinha as maquininhas de autosserviço e o caixa humano. Normalmente, o cenário no Japão era o caixa humano vazio e as pessoas... fazendo fila às vezes, assim, Uau. não chegava... Sim, tipo, sim. Se a fila fosse de 2, o cara fazia fila para o autosserviço. Mas... o terceiro, aí o cara dizia, pô, a atendente humana tá livre ali, eu vou na atendente humana. E aí, uma coisa que foi muito clara para mim, que aí logo, depois que eu voltei do Japão, eu morei em Manaus, no Rio, e só depois vim para São Paulo, né? E a Cláudia eu já lancei em São Paulo. Mas aí uma coisa que me marcou, eu fui num evento aqui em São Paulo, e ali no... Putz, eu sei que a estação portuguesa Tietê, e é um lugar de evento... É o AMB? Expo Center Norte. Expo Center Norte. E aí eu observei na estação uma fila gigantesca para o atendimento humano e os autosserviços vazios, assim. E eu falei... Totalmente o contrário. O contrário. Eu falei, putz, então o que acontece no Japão é muito o contrário daqui. E assim, os povos são diferentes, né? Sim, com certeza. Mas não tem como você... Isso é uma coisa que acaba sendo até uma vantagem para a gente. Aí você vai entender. Quando você observa o que acontece em países que a gente considera como mais desenvolvidos economicamente, né? Considera não. Países que são mais desenvolvidos economicamente que o Brasil, você consegue projetar o que provavelmente vai chegar em algum momento aqui. Então... é uma trajetória, né? Uma uma hora trajetória. vai acontecer. É assim, vai acontecer amanhã aqui? Não. Mas uma coisa que eu digo isso aqui não vai andar para trás. Assim. Exato. A fila do atendente humano não vai aumentar. O que vai acontecer é que a fila do atendente humano vai diminuir, a distribuição para o automático no Brasil vai aumentar. Sim. Porque no Japão já é o contrário. Né? É assim, a gente precisa dar uma distribuída lá para o atendente humano. Então, isso me inspirou muito também. Isso me faz... Quando eu observo o cenário japonês e o Brasil, eu percebo que aqui no Brasil a gente tem muito espaço para automação, de uma forma geral. Então, né, e é uma discussão também muito constante, assim, de níveis de produtividade, que já vi muita análise de produtividade, e o Brasil é um país que não tem uma produtividade muito alta comparado com outros. Então, e como é que se aumenta a produtividade? Com ferramentas, né, com software, não só software, outras ferramentas também, mas uma delas com software, com automação. Então, eu vejo que tem muito espaço para crescimento, sabe? Então, tem muito também dessa observação, que é um pouco mais, assim, abstrata. Dessa vivência, né? Mas faz totalmente parte, você já está imerso naquilo, né? E de onde que surgiu essa, né, só voltando um pouquinho, como que você foi parar no Japão, cara? Ah, tá, uma história legal. O Japão é assim, eu sou de Natal e eu fiz universidade em Brasília. E no final da universidade, eu estava em dúvida, eu estava com vontade de voltar para morar em Natal, onde meus pais moram, minha família toda é de Natal, né? Então eu estava com muita vontade de voltar para Natal. E nos 2 últimos semestres, eu peguei uma disciplina, fiz uma disciplina obrigatória de segurança, teoria da informação e segurança de dados, que a disciplina começou com uma professora, que já era professora da universidade há algum tempo, e o pessoal falava assim, ó, em março, começou o semestre, sei lá,
Desculpa, começou o semestre em março e falavam assim, em abril vai chegar um professor novo aí que fez o doutorado dele no Japão e tal. E aí a gente fez esse primeiro mês com essa professora e aí chegou esse professor novo. E, cara, esse professor, assim, era um cara que dava uma aula sensacional, a aula dele de segurança da informação e teoria da informação. Então, eu fui me empolgando muito com aquilo, né? E fiquei muito próximo. Eu tinha 22 anos, o professor tinha 30 anos, então... Jovenzaço, Jovenzaço, assim, a gente era amigo, praticamente viramos amigos pessoais, né? Uhum. Desde aquela época. E eu me empolguei muito, fiz projeto final com esse professor. E nesse momento, ele me falou assim, Felipe, ó, sabe, eu fiz o meu mestrado e doutorado no Japão, com a bolsa do governo japonês. Por que você não tenta? Olha só que eu morava em hora, Brasília cara. na época, né? A embaixada do Japão fica lá. Então, todo ano, o governo japonês distribui bolsas no mundo todo. O Ministério da Educação do Japão ele distribui bolsas. Mais ou menos 46 estudantes brasileiros são selecionados para essa bolsa no Japão todo ano. Vocês estão ouvindo isso aí, gente? Olha isso. Tu não sabia dessa? Não sabe. Eu e metade da torcida do Corinthians, né? Cara, ninguém sabe disso, não é possível. Não, assim, ó, o pessoal que é assim de família japonesa, essa bolsa assim é bem conhecida, sabe, deles assim. Mas tem uns que não conhecem mesmo não, Que assim, da hora. mas existe uma bolsa do governo japonês, não é exclusiva para quem é de família japonesa, Tá. né? Tanto que eu sou uma prova disso. E aí esse meu professor me falou, por que você não faz essa Tenta aplicar. a prova deles aplica, né? E é um processo seletivo bem sério e bem Com trabalhoso, certeza. mas assim, você aplica, tenta. Você tem que saber japonês já? Então, aí essa parte é legal. O que é? Não sei Não, o que é fala. japonês. Japonês. Só que você faz, na hora da prova, eles te dão 2 provas de línguas. Uma de japonês e uma de inglês. A sua maior nota é considerada e a outra é eliminada. Então, assim, eu assinei a minha prova de japonês, eu realmente não sabia nada, né? Então, eu assinei a minha prova de japonês com meu nome e eu fiz a prova de inglês. Então, entendi. Enfim, não fazia sentido para mim fazer nenhum esforço. Bom, então, eles pegam a maior nota. Então, eles consideram quem fala inglês, eles consideram como sendo a língua que você é capaz de fazer o mestrado no Japão. Então, foi isso. Mas as aulas lá são ministradas em japonês. A maioria. Aí você aprende na marra. Aí eu não... Assim, no primeiro dia de aula, eu sempre me apresentava... Porque essa bolsa, no Japão, definitivamente ela é muito conhecida. Porque são 46 estudantes brasileiros, mas são... O resto é do mundo. O resto do mundo. Que então, tem bolsas... a bolsa, né, chama Monbuka Gakusho, que significa Ministério da Educação... cultura, é isso. Monbusho é Ministério da Educação. E o pessoal chama de MEXT também, essa bolsa. MXT. Então, se alguém tem interesse, né? Legal, pode com ser certeza. o caso, procura a bolsa MEXT do governo japonês. Todo ano eles fazem um processo seletivo. Tá? E pode ser para qualquer área? Ou só tecnologia? Assim? Não, inicialmente para qualquer área. A limitação é a pessoa tem que ter até... se eu não me engano, 33 anos. Essa é a limitação, né? Você tem que ter Peraí que eu já tô digitando aqui. Inclusive, eu tinha amigos né, dentistas que estavam no Japão com essa bolsa. Caramba! Assim. Que da hora. Então, assim... Aonde a gente estava? A gente estava indo pro Japão. Certo. E por que a gente estava indo pro Japão, né? Tá. E aí o seu professor... Sim, aí o professor, ele me incentivou, né, a fazer essa prova, eu fiz, passei, e aí, cara, aí assim, pô, eu tendo uma bolsa... A mente amplia, assim, com tudo. E tendo uma bolsa do Japão, né, eu falei, eu tava pensando, então, em voltar, meu plano era terminar minha graduação e voltar para Natal, e não sei... muito bem, assim, aonde que eu ia atuar, mas eu falei, pô, vou fazer um mestrado no Japão, e assim, foi um negócio bem legal, foi por isso que eu fui pro Japão. Aí você voltou do Japão pro Rio? Não, peraí, desculpa, é que teve um... Aí você falou assim, como é que você fazia? As aulas eram em japonês. É verdade. Eu chegava pro professor, no primeiro dia me apresentava, essa bolsa é conhecida lá, porque é do mundo todo, então o Japão recebe estrangeiros, aí eles sabem, você é bolsista do Ministério da Educação, então eles conhecem essa bolsa. E aí no primeiro dia eu conversava com o professor, eu explicava para ele, professor, eu sou do Brasil, meu nome é Felipe, em inglês, né, sempre. Porque mesmo que o professor não falasse inglês, ele entendia que eu não falava japonês. Ele vai entender, Porque assim, eu não falava mesmo. Então, aí eu falava inglês com ele, dizia, eu sou do Brasil e tal, e será que tem como você fazer... Assim, eu não quero que você...
Não quero que você mude a língua que você fala, pelo amor de Deus. Não quero que você mude os slides que você preparou para sua aula. Muitos professores preparavam slides em inglês, mas alguns em japonês. Mas, será que tem como, no dia da prova, você me fazer a prova em inglês? E, via de regra, isso, assim... E você se virava para o material, você ia estudar... Porque engenharia, isso é outra característica. Engenharia, mesmo no Brasil... muita coisa em inglês. Do 5º semestre em diante, o material... Assim, os professores dizem, tem esse livro em português, mas o livro dessa disciplina é esse aqui, normalmente em inglês. Os livros das disciplinas são em inglês, mesmo aqui no Brasil. Então lá era a mesma coisa, né? Ainda mais fazendo mestrado, a maioria dos livros eram em inglês. Mestrado é mais artigo do que livro, muito né? estudo e o Japão tem muito essa abordagem. As disciplinas, eles têm, são obrigatórias, a pessoa precisa cumprir, precisa passar, mas eles valorizam muito mais o teu trabalho sozinho, de pesquisa, de escrever artigo, essas coisas, sabe? Top. E aí, quando você voltou de lá, você voltou onde no Brasil? aí quando eu voltei... Que é meio nômade, né? Vocês perceberam. Quando eu voltei para Brasília. Desde aquela época, eu sempre quis ser empreendedor. Eu não sabia... O difícil, né, dessa coisa de você fala assim, eu quero fazer uma empresa, mas do quê? Né? Você começa... Né? Tem gente que, naturalmente, a vida começa a apontar, né, o que você vai fazer, mas não era o caso até aquele momento. Assim. Eu fiz um mestrado na área de internet das coisas, que falam hoje em dia. Hora. Mas... O que? Onde você vai aplicar isso? Eu queria fazer uma empresa de internet das coisas, mas o que de internet das coisas? Eu não sabia. Sim. E aí eu me juntei com outros amigos lá de Brasília, a gente queria montar essa empresa de internet das coisas. Então, logo que eu voltei do Japão, eu voltei para Brasília, para a gente montar essa empresa. Só que eu fiquei 4 meses só em Brasília e a gente meio que... A gente acabou não tendo exatamente um projeto concreto do que a gente iria fazer. E eu recebi, na época, uma proposta da Nokia, a Nokia tinha, né? Eu ia falar, a Nokia tem, mas eu acho que a Nokia... Não tem mais? Acho que... A Nokia foi vendida para a Microsoft, então acho que nem tem mais... Não sei nem se tem Nokia, mas... a Nokia tinha um instituto de pesquisa em Manaus, eu recebi uma proposta desse instituto de pesquisa. Aí eu falei, eu era solteiro na época, aí eu tinha voltado do Japão, aí eu falei, eu acho que é um desafio legal. Daí eu fui trabalhar no Instituto Nokia de Tecnologia. Desenvolvendo coisas novas. A gente participava muito de desenvolvimento do que chama de protocolos de internet, que a gente participava de fóruns do IETF. IETF é um órgão mundial que regula como é que a internet funciona e tal. Então, eu trabalhava com essas coisas na Nokia. Era muito legal. E, na época, até eu fazia parte de um grupo que a gente publicou algumas patentes europeias. Foi um negócio bem legal. E aí, quando eu estava na Nokia... É para eu continuar essa história? Não, pode, por favor. Aí eu estava na Nokia e um colega, ele recebeu uma proposta para ir para um centro de pesquisa da GE. A GE, na época, perto das Olimpíadas ali do Rio, ela fez o GE Global Research. Ela abriu também um instituto de pesquisa aqui no Brasil, lá no Rio de Janeiro, na Ilha do Fundão, onde fica a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Aí esse meu amigo recebeu uma proposta, foi para lá e surgiu uma oportunidade, ele me indicou lá para uma vaga. E aí eu falei, eu mudei para o Rio de Janeiro também, depois disso. Aí, então você vem dessa trajetória de inovação já, você já trabalhava nesse meio, né? Sim. Você acha que isso teve uma relação? Muito, assim. Você começa a pensar nas possibilidades. Né? Sim. Porque era assim, era inovação, só que tinha uma pegada muito acadêmica, se você for olhar, sabe? Tá. Entendi. Que é legal a gente falar sobre isso, porque... E assim, de novo, acho que o que está sendo legal aqui hoje é que enquanto a gente está conversando, eu estou fazendo umas análises, assim, que eu... Quando fala, você pensa, né? Que eu nunca tinha parado direito para fazer, mas definitivamente, eu sempre trabalhei com inovação. Então, em tudo que eu fiz antes da Cláudia, não existia nada que eu fizesse que seria valorizado se não fosse novo. Entende? Apesar a pegada é diferente. Uma coisa é você ser empreendedor, outra coisa é você ser acadêmico. Mas o que tem em comum dos dois? Isso. Você tem que
pelo menos, claro que você pode empreender alguma coisa que não é nova. Pode. No meu caso, né, de você lançar uma startup, lançar um produto como a Cláudia, tanto na academia como empreendedor, eu sempre tento pensar em fazer algo que não existe. É o diferente, que é né? diferente, porque na academia, se você publicar um trabalho de alguma coisa que alguém já sabe, não tem valor nenhum, né? Exato. Exato. Você pode pegar alguma coisa que já existe, mas melhorar. Exatamente. Né? Ou isso aqui de uma forma diferente. Exatamente. Mas tem que ter alguma coisa de novo aí, de diferente, né? Então, nesse processo, você sempre foi imerso nisso, Sim. né? Então, sua mente já foi treinada a pensar diferente, pensar fora da caixa, né? Tinha bastante disso, né? Porque na GE, por exemplo, eu fazia parte de um time lá que também a gente publicou algumas patentes. Então, uma patente não é uma coisa que... Você não pode publicar uma patente de um negócio que já existe, Exato. né? Então, a gente estava sempre pensando em coisas novas, diferentes, que ainda não existiam. Então, eu tenho muito essa... Eu venho muito desse background, né? Legal. Mas sempre... Até onde a gente conversou aqui agora, minha trajetória é toda muito acadêmica, assim. E sempre existe aquele impulso mas dentro aquela de mim vontade... de, tipo, eu quero transformar... Eu quero fazer coisa nova, mas, tipo, para a vida real, assim, sabe? Essa coisa de... Para não ser só uma patente ou uma publicação de um paper, né? Uma publicação num congresso, sabe? Eu queria uma coisa que fosse, tipo, um produto, sabe? Entendi. E aí, foi nesse momento que começou a... Já tinha esse burburinho dentro da sua cabeça, dali a pouco um amigo veio e comentou. Foi quando você estava ali no Rio, na GE. Isso, exatamente. Tem algumas combinações de coisas, né? Porque foi meio assim, eu tava em casa e aí minha esposa falou... Minha esposa é médica, né? Minha esposa, inclusive, a história da minha esposa é assim, ó. Dá licença, você tava solteiro, de repente já tem a esposa. Assim, ó. A minha esposa é de Manaus. Então, quando eu fui trabalhar lá na Nokia, eu conheci a Marta, minha esposa, né? A gente namorou durante 1 ano e meio. E aí, quando eu me mudei para o Rio de Janeiro, aí eu fiz esse convite, né? Falei, Marta, ó, tá sendo legal. Você quer ir para o Rio de Janeiro comigo? Né? Então, foi uma decisão importante que eu tomei nessa mudança. E ela também, né? Ficou nessa... Pô, peraí, eu sou aqui de Manaus. Manauara. O que eu vou fazer no Rio de Janeiro? Mas legal que as coisas... vão convergindo, né? Convergiram. Ela terminou o curso dela de medicina nessa época. E aí ela foi para o Rio, ela conseguiu trabalho lá no Rio, né? E aí nesse tempo, enquanto eu estava trabalhando na GE, a Marta trabalhava também lá no Rio, né? Exercia a profissão dela de médica, mas ela estudava para residência que ela queria fazer cirurgia plástica, no final das contas. Então, ela precisava fazer uma residência de cirurgia geral primeiro. E aí, depois de um tempo no Rio, a Marta passou em cirurgia em São Paulo. Certo. E aí ela falou, Felipe, beleza, a gente veio de Manaus para o Rio e agora eu tô te falando que eu tô indo Eu vim te acompanhar, agora fica o convite para você me acompanhar. Exatamente. E assim, eu não tive dúvida, né? Na hora que ela fez essa mudança, eu falei, não, eu quero ir para São Paulo também. Acontece que estava num período ruim, assim, de você mudar de uma empresa para outra, sabe? Assim, a coisa tava bem difícil. Então, e a GE não tinha nada, um braço... Não, a GE não tinha nada, assim, em São Paulo que fizesse nessa sentido. Área do desenvolvimento e pesquisa. Eu fazer essa mudança. E aí, nessa hora, o que eu fiz foi... Eu falei, pô, eu tenho o desejo de ser empreendedor. E aí, eu tenho uns amigos de Brasília que têm uma empresa de LMS, que é Learning Management Systems. É sistema de educação online, software de você botar cursos online e tal. E eu conhecia eles da época da universidade, né? E a gente já conversava há algum tempo sobre empreendedorismo. E aí eu conversei com os caras, falei, olha, eu estou querendo ir para São Paulo, mudar do Rio. Os caras falaram, pô, a gente está precisando de alguém com o seu perfil aqui. E aí meu grande desejo era ser sócio deles, né? Então, esse era o plano, tanto meu quanto deles. E aí, eles disseram, e o trabalho aqui da gente, eles eram uma empresa remota. Foi muito importante essa parte da minha vida, assim, porque eles eram uma empresa que tinha, na época, 10 pessoas, eu fui o 11º, e todo mundo trabalhava remoto. E até aquele momento, assim, eu acho que nunca tinha me passado na minha cabeça que daria para construir uma empresa... Cara, isso é 2016. 2016, os caras já estavam nessa pegada. Já. E aquilo foi muito... Eu fiz essa mudança, então os caras, né, me convidaram, a ideia era ser sócio, eu fiz essa mudança e eles disseram, tá, e você pode trabalhar,
aonde você quiser. Então eu consegui vir para São Paulo, que legal. Ficar onde a minha esposa estava também. Mas entrou de sócio ou só de funcionário? Não, a ideia era, o primeiro ano, a gente trabalhar junto. É legal, porque aí a gente vai continuar, tá? Pô. Porque assim, a ideia era trabalhar 1 ano. Durante esse 1 ano, uma das minhas missões era, Felipe, apresenta uma ideia de startup aqui pra gente. Na época eles... e até hoje eles têm isso também, eles representavam um software americano aqui no Brasil. E eles tinham esse desejo também de montar uma startup dentro do mesmo grupo deles, vamos colocar assim. Então eles tinham já um produto que não era um produto deles, era um produto que eles representavam aqui no Brasil, eles queriam construir um produto dele que não era necessariamente concorrente desse, era um produto complementar. Então eles iam ter uma empresa que tinha um produto que é mais para grandes empresas, que é o caso do software americano, e eles iam ter um produto que era mais para pequena e média empresa. Era essa a ideia. Acontece que me veio a ideia da Cláudia nessa época. Foi nessa época que eu trabalhava com os caras. E aí eu apresentei, eu montei uns slides. Lá. Fiz um pitch e aí marquei uma reunião com os caras e apresentei. E assim, cara, tava empolgadaço com essa ideia, sabe? Apresentei pros caras, os caras falaram, muito legal. Mas isso daí é de uma área diferente da que a gente atua hoje. E assim, definitivamente, esse é o ponto dos caras e tem tudo a ver, né? E já imaginou criar um produto para uma empresa de uma outra área? Porque a ideia era manter dentro do guarda-chuva deles. Exato. E eles seriam sócios da sua ideia e desenvolveria junto. Isso. Acontece que a gente não controla o que... né? As ideias. Aí só acontece, né? Acontecem. Aí veio essa ideia, eu apresentei para os caras disseram, pô, massa, velho, mas... Não é isso que a gente faz, né? A gente trabalha numa área de educação. Você meio que está com a pegada de uma assistente virtual. Na época não estava ainda assim 100% definida que seria para a saúde. Pô, não tem muito a ver. Então, nessa hora, eu falei assim, cara... E assim, pô, eu tinha um trabalho legal lá com os caras. Mas sabe aquela coisa que me bateu que eu falei assim, é agora. É isso. Assim... Tinha que ser, sabe? Naquela hora. Aí eu falei, pô, eu tenho que investir nisso daqui. Aí até nesse ano de 2016, quando foi em agosto, eu fiz uma viagem com meus pais. E eu, nessa viagem, compartilhei muito com meus pais que estavam com aquela ideia da Cláudia e que eu estava querendo jogar tudo para cima e investir naquilo. E assim, eles me deram muita força nisso daí, né? E eu também, quando eu voltei dessa viagem com meus pais e com a minha esposa, eu conversei com os meus amigos que eu estava trabalhando com eles e falei para eles que estava decidido que ia investir nisso. Para eles não fazia sentido e eu respeitava. Sim. E eles falaram, não, tem razão, Felipe, somos amigos até hoje, os caras são sensacionais. E eles tiveram uma participação muito importante aí nessa minha trajetória como empreendedor, né? Porque eu observei eles empreendendo e falei, é possível, né? Foi a sua primeira experiência na pegada do empreendedorismo, né? Exato. E assim, aí eu decidi que iria fazer aquilo. Aí comecei, e eles me deram essa oportunidade, eu trabalhava diminuí de 8 horas para 4 horas o trabalho com eles, conseguia ter um dinheiro mantinha para pagar mínimo ali pelo menos, sim. E 4 horas eu investia na Cláudia. Uau. Então isso foi agosto de 2016, né? E aí o lançamento oficial da Cláudia foi em dezembro de 2016 eu decidi que ia parar 100% com eles. E o lançamento da Cláudia foi em janeiro de 2017. Foi oficialmente quando a gente lançou a Cláudia. E é justamente isso que eu queria perguntar. Como que foi esse MVP? O que vocês lançaram? Porque deve ter mudado muito de lá pra cá, né? E aí é engraçado. Aí em 2016, eu te falei que teve esse meu amigo que me apresentou a ideia do lado dele. Ele falou, pô, eu gasto 40% do meu tempo com atendimento, assim, de clientes que ficam me mandando mensagem querendo remarcar consulta, cancelar. Aí eu falei, tá, vamos trabalhar junto nessa ideia. Só que eu trabalhava depois das 7 da noite e no fim de semana. E esse meu amigo não tinha condições de trabalhar nesses horários, assim. Então, ele meio que, vamos dizer, ele me apresentou a ideia do ponto de vista do profissional. Eu tinha o ponto de vista do paciente. Ele me ajudou a validar o ponto de vista da instituição, né, de saúde, assim, que tinha um problema também. Eu queria trabalhar junto com ele nessa ideia, né? Mas, infelizmente, a gente não conseguiu. E eu cheguei pro Thiago, meu irmão, que hoje em dia é meu sócio,
e falei pro Thiago, eu vou desistir, porque não tá dando certo, eu não tô conseguindo fazer isso junto com o Douglas, que era meu amigo, e o meu amigo que apresentou, né, o problema, e eu falei, acho que não vai dar, vou desistir. E aí o Thiago falou assim, cara, sei lá, faz um vídeo dessa tua solução, joga no Facebook aí, vê se o pessoal vai gostar disso, né? E aí eu fiz um vídeo mostrando, pessoal, eu tô com a ideia aqui de um assistente virtual, que ela responde automaticamente com, né? Na época não tinha ela, a Cláudia, né? Já existia inteligência artificial, ela não tinha, era guiada por botões e tal. E aí eu coloquei isso no Facebook, minhas postagens do Facebook, sei lá, tinha 10 likes e 2 compartilhamentos. Cara, essa postagem teve, tipo assim, uns 100 comentários, uns 12, sei lá, uns 12 compartilhamentos, uns 1.000 e poucos likes e 12 mil visualizações. Eu falei assim, tem alguma coisa, isso aqui tem alguma coisa diferente. Então, dá pra achar ainda. Esse ano ela completou 5 anos, né? Foi em 2016 e ela teve no dia que ela completou 5 anos, veio lá no meu timeline no Facebook, e aí eu compartilhei com a equipe, foi bem legal. Mas aí isso me deu confiança, assim, que, sabe? E é complicado, né? Assim, nunca tem certeza, né? Mas quando você vê que aquela coisa mexeu com muita gente... Você vai sentindo um feedback, né? E, pô, viu? A ideia que ele me deu foi posta aí, vê o que acham. Foi isso que eu fiz. Eu postei e, pô, como eu senti que deu uns comentários, assim, o pessoal engajou, eu falei, talvez tenha alguma coisa aqui. Foi isso, assim, sabe? E o MVP foi o quê? Aí o MVP, o que a gente... MVP, desculpa, pessoal que não está acostumado, é o produto inicial ali, é o mínimo viável de produto que você quer oferecer. Sim. Né? Então, o que você formulou? O MVP era, assim... Era o próprio chatbot, a própria Cláudia, né? Mas sem ter... Aí você fala, mas isso já é um produto completo. De jeito nenhum, assim. E tá. Além de tudo, né? É bom entrar nos detalhes. Quando eu comecei a levantar o problema e conversar com algumas pessoas, eu comecei a perceber que o problema principal que valia a pena eu começar dali, e só dali, era agendamento, remarcação, cancelamento. Então, o MVP foi isso. Certo. Enxuto. Tipo, não, tudo bem. Além de agendamento, tem gente que liga aqui e pergunta, aceita o plano X? Também tem, né? Mas, tipo, qual que é o principal? Agendamento ou a pergunta de aceita plano X? Tá. E aí a pessoa, eu senti que agendamento era o caminho. Então, documentado, eu já tinha que, tipo, além de agendamentos, é importante que ela tire dúvidas, que ela, sabe, que ela, talvez, que ela aceite pagamentos, eram ideias que estavam todas documentadas, mas o agendamento era o principal. Então começou no agendamento. Começou no agendamento. E isso é uma coisa que eu queria, inclusive, reforçar aqui, porque você já visualizava, né, que ela podia ser muito maior, mas você precisava tirar da ideia e executar. Sim. E aí foi o momento que você decidiu deixar enxuto e vai precisar lá na frente, faz sentido. Mas deixa eu começar assim. O que você entende disso? Foi essencial você dar uma parada para começar? Se você tivesse começado já tentado começar com tudo, você não ia dar conta? Tem que ser. E assim, em relação tipo assim, na prática, como começar um empreendimento, né? Como começar uma startup? Porque isso também faz parte da minha jornada. Assim, quando eu terminei o mestrado no Japão, eu falava assim, meu sonho é ter minha empresa. Por onde que eu começo? Aí na época, a literatura que recomendavam era The Art of the Start, do Guy Kawasaki. É um livro muito legal. Vale a pena ler. Guy Kawasaki é um cara que trabalhou na Apple. Ele tem um livro sobre a arte de começar, né? Então, ele fala sobre como começar uma empresa de tecnologia. A capa do livro até é um fósforo, ele riscando um fósforo, né? O fogo começando ali. Acontece que eu li esse livro, me ajudou, mas assim, o livro que veio logo, que não é uma sequência desse, que não tem nada a ver, mas o livro que eu descobri depois, que eu acho que ele foi lançado em 2011, e que é o livro, assim... Que aí eu acho que é uma dica prática aqui para quem está assistindo, sabe? O que para mim virou é o Startup Enxuto, é o Lean Startup. Esse livro... E assim, o Lean Startup em si, o livro,
É um livro divertido de ler. Dá para ler, assim, ele, sabe? Assim, é um livro bacana. Para quem não está acostumado com leitura, é uma leitura vai simples. gostar, assim. E tudo isso eu estou dizendo porque a startup enxuta, até hoje em dia todo mundo trata com esse nome, mas ele não é uma novidade. O Eric Ries, que é o cara que escreveu Startup Enxuta, ele é um aluno do Steve Blank, que é um cara que escreveu um livro chamado... a primeira versão chamava The 4 Steps to the Epiphany, os 4 passos para a realização, traduzido... acho que é isso, para a realização, traduzido em inglês. Mas a galera do trabalho falava desse The 4 Steps to the Epiphany, vocês têm que ler e tal. Então, The 4 Steps to the Epiphany é o livro que é esquisito ele botar com esse nome, mas é legal, o Epiphany, né? O Epiphany que dá aquele... Epifania e tal, é um termo que até o pessoal no livro de português nem botaram os 4 passos para a realização. Mas nesse livro, o Steve Blank, ele fala sobre o que chama de Customer Development, que o pessoal em português às vezes traduz como desenvolvimento pelo cliente. Então, veja, o que você acha? Qual o nome mais sexy? Startup enxuta ou desenvolvimento pelo cliente? Startup enxuta é bem mais legal, né? Então, esse livro ajudou muito a popularizar essa metodologia, que ela vem e esse livro, cara, para mim foi assim, se eu tenho que dar uma dica para alguém de onde começa, Felipe? Startup enxuta, assim. Legal. Sabe por quê? Porque o Startup enxuta é um livro que ele... Eu era, como eu te falei, aqui minha história, né? Eu era muito acadêmico. E acadêmico valoriza muito a perfeição. Acontece Sim! A gente tá falando para profissionais da saúde, cara. Sim, então. Total. Então, tem que deixar um pouquinho de lado, então. Não é? Porque, assim, o que acontece? Se você tenta começar, não dá para ser perfeito no começo. E talvez nem no final. Entendeu? Inclusive falam, né? Se você não tem vergonha do seu primeiro produto, você começou tarde demais, né? Tem que ser rudimentar no começo, né? Essa frase é muito boa. Por sinal, assim, eu falo Faz às sentido. vezes... Não, eu falo às vezes essa frase. É isso que eu tô querendo dizer. Mas legal que a gente não conversou antes sobre isso e você trouxe aqui, porque se você lançou alguma coisa e você tá orgulhoso do que você lançou, a única certeza que você pode ter é que você demorou a lançar. É isso, entendeu? Porque sendo bem sincero... E esse livro te dá essa orientação, essa coragem, assim. Felipe, você tá querendo me dizer que lance de qualquer jeito? Não, de jeito nenhum. Assim, e tem áreas e áreas, tá? Por exemplo, se você vai lançar um produto de biotecnologia e que exige aprovação da Anvisa, do FDA... Não, é diferente. Você precisa, né, cumprir com os pré-requisitos. Mas Mas sempre, mesmo isso, que você precisa de aprovação da FDA e da Anvisa, você tem sempre que pensar no mínimo inicial. Escopo, Exato, exatamente. E a academia... Então, veja, isso foi legal. Eu falei do comum entre a academia e o que eu vejo hoje na Cláudia. Eu preciso lançar uma coisa nova. Novidade. Isso é a coisa em comum. O que é a coisa que conflita? A academia é perfeita. O empreendedor, se ele tentar ser perfeito, ele não consegue lançar nunca. Entendeu? Então, tem que começar de algum lugar e tem que começar imperfeito. Tem que estar com vergonha do que você está lançando. Da primeira versão. Felipe, você hoje em dia tem vergonha? Hoje eu tenho menos vergonha, né? Assim, porque eu sei que tem várias coisas que precisam melhorar, entendeu? Mas, de fato, a primeira versão não tinha inteligência artificial, tinha uns botõezinhos, um monte de gente dava opinião. Quando eu falei de MVP, por exemplo, a gente tinha o bot, a cloud, a automação para o paciente, mas o cliente, a clínica, não tinha uma interface para ver o que estava acontecendo no bot. Que isso é o que a gente chama hoje da área de login do cliente. Então, hoje a gente tem a área de login e o bot. Mas na época era só o bot. Vocês oferecem agora números, dados. Isso, o cliente ali, consegue né? acompanhar, fazer configurações. Na época ele não. Era, e se eu quiser mudar essa frase? Manda um e-mail para mim que a gente muda, entendeu? E aí, cara, aí eu acho que continuando nessa história, eu queria... Você quer fazer alguma pergunta? Você quer guiar? Não, pode continuar. Porque eu sou muito, cara. Pode ir, vamos. Aí depois você lançou o primeiro, né? Não, a gente quer entender. Esse é o ponto. Agora eu vou chegar no ponto que é assim, Felipe, a gente lançou em janeiro de 2017, né? Então, o Thiago, na época, né? Na época ele era só o meu irmão, né? Só falou para você postar o vídeo. Me deu a coragem para postar o vídeo, né? E aí eu postei, eu vi que tinha
alguma coisa ali. E ele foi me ajudando com várias coisas que eu falava, não, mas, putz, é difícil, o cliente tem que digitar a senha dele do Google. O Thiago me ajudou, na época, sem ser meu sócio ainda, me ajudou a estruturar tudo que o cliente tinha que me fornecer para eu botar isso no ar. E em janeiro de 2017, a gente lançou a Cláudia. A gente teve o impressionante faturamento de R$90 em janeiro de 2017. Foi isso. 3 clientes. Caramba! A gente não sabe... E tudo é muito difícil. Como que eu vou precificar? A gente fala, é R$30 por mês, para quem quiser usar. R$30. Aí botou lá, R$30. Como é que eles vão pagar? Sei lá, faz uma conta aí no PagSeguro, sei lá, no PagFácil, não lembro. Eu sei que a gente fez uma conta e aí mandava os boletos, os clientes pagavam. Era tudo assim... bem artesanal, sabe? Mas o bot funcionava, agendava alguns atendimentos. Isso a gente foi validando assim, a ideia, sabe? E a tecnologia você mesmo desenvolveu? Foi. Na GE, eu participei de um projeto, já quando eu estava perto do final, usando uma linguagem que chama Python, uma linguagem de programação que chama Python. E eu, assim... basicamente, eu fiquei muito impressionado com... e aí, o pessoal que for... Se tiver algum programador assistindo, né, alguém que trabalha com engenharia de software, eu fiquei muito impressionado como, por exemplo, de C e C++, a quantidade de linhas que você usa para fazer um programa de computador é muito grande. E com Python, o que você... Exemplo, tá? E de forma, sim. O que você usa 10 linhas no C, você faz em uma linha no Python. E eu falei assim, putz, esse negócio aqui pode me ajudar a economizar tempo nas coisas que eu for fazer. Aí você aprendeu a usar. E aí eu comecei a estudar em 2016. Aí na época na GE eu fiz projetos usando essa linguagem. E em 2016 eu comecei a estudar muito essa coisa da automação, de comunicação. Aí eu vi uma apresentação do Mark Zuckerberg falando sobre chatbots no Facebook. Aí eu comecei a estudar muito esse assunto. Aí eu falei, eu vou pegar o Python e vou fazer um chatbot. E foi eu que comecei. As primeiras versões da Cláudia, quem escreveu fui eu. Assim. Que legal. Hoje você tem uma equipe de desenvolvimento. Hoje a gente tem um time sim, de desenvolvimento. Tá. Então... A Cláudia tem uma equipe de desenvolvimento. Basicamente, nossa equipe de desenvolvimento são dividida em duas. A gente tem a equipe do chatbot e a gente tem a equipe da área de login. Que seria o software. Tipo, isso, que é o software que o cliente bota as configurações e tal. O chatbot é o software que interage com o paciente. Isso. E a área de membros é aonde o cliente pega faz as configurações daquele software, pega o dado. Que da hora. Mas e aí, depois disso, vocês foram crescendo, foi divulgando. Sim. E eu sei que vocês tiveram aceleração. Que momento que foi isso? Onde que aconteceu mais ou menos nessa história aí? Tá, aí 2017 foi um ano... posso só fazer um parêntese assim, para compartilhar também com o pessoal essa questão de... como é que eu tomei coragem para começar? Não sei se vale eu colocar isso aqui agora. Por favor. Não, se você acha que é válido. Porque, assim, uma coisa que me ajudou muito na época, né? Em 2016, eu estava querendo fazer essa transformação na minha vida, né? Virar empreendedor. E aí, eu lendo um site, eu vi que o Google tinha lançado o Google Campus em São Paulo, né? Um espaço dedicado a empreendedorismo e tal. E qualquer pessoa podia ir lá. Então, eu, mesmo trabalhando com o pessoal, com meus amigos lá de Brasília, eu já comecei a ir muito no Google Campus para trabalhar, passar o dia trabalhando lá. Sim. E sempre tinha muita palestra sobre empreendedorismo. Uma palestra que me chamou a atenção e que eu guardo muito até hoje que os caras falaram foi: se você quer lançar uma empresa, coloca em mente que você vai ficar uns 2 anos sem tirar nada. E isso foi uma parte importante assim, do meu planejamento, porque eu comecei com essa palestra foi mais uma validação, mas quando percebi que eu tinha condições de ficar 2 anos sem ganhar nada, e eu conseguiria, com o dinheiro que eu já tinha juntado, eu conseguiria pagar minhas contas, me alimentar, sabe? Eu decidi que eu podia fazer aquilo. Mas era exatamente isso que estava o próximo tópico, quando você decidiu largar tudo e se dedicar 100%, porque eu acho que uma coisa puxa a outra, né? Sim.
Você quer voltar para a pergunta que você tinha feito e daí a gente vai? Foi a aceleração. A aceleração veio depois que você já tinha largado tudo e já tinha começado. Então, acho que assim, foi isso, sabe? Essa coisa essa palestra falando dos 2 anos, eu acho que foi fundamental, assim. Acabou que não foi mais de 2 anos, tá? Sendo bem sincero. E assim, não tô querendo desmotivar ninguém, por favor. Né? Mas acabou sendo... Só que se você dedica 2 anos... E eu dediquei esses 2 anos, eu percebi que com 2 anos e alguma coisa eu ia começar a poder já tirar, sabe? Poder pagar algum prolabore, pelo menos. Que eu acredito muito no reinvestimento, né? Sim, você pode ficar 2 anos, mas assim, você pode ficar 1 só também. Só que assim, decisões, né? Sim. Se você tira dinheiro antes da empresa, ela não vai crescer tanto. Sim. Agora, se você quiser ficar 5 anos sem tirar nada, ela vai só... Exatamente. Né? Exatamente. O que Nubank tem feito... Claro que você... E assim, a empresa não tira nada, tudo bem, mas a empresa não tira nada, mas ela paga altos salários para os executivos, né? Assim, ela diz assim, meu lucro foi 0. Não, eu entendo, seu lucro foi 0, mas seu executivo principal ganhou uma bolada. Eu, executivo principal, não ganhava nada. Executivo principal. Eu, executivo principal, fiquei realmente 2 anos sem tirar nada. Então, foi isso. E também, na época já eu e o Thiago, né, a gente cofundamos a Cláudia juntos, né? Então, a gente também, na época, fez... Além desse dinheiro que eu tinha, que era pessoal, então não se misturava com o dinheiro da empresa, era meu dinheiro para eu pagar minhas contas, né? Eventualmente, se eu precisasse. Mas tem que fazer um reconhecimento aqui também, porque acabou que minha esposa me deu uma força muito grande. Boa! Marta, né? Marta, isso. Marta, show de bola. Marta me deu uma Parabéns força muito grande, assim, e na verdade, acabou, né, que no final das contas, os 2 anos que eu tinha separado ali, ela tinha terminado a residência dela de cirurgia geral, conseguiu exercer a profissão e ela sustentou a casa durante esse tempo. Então... Show, a gente sempre conta muito com bom. Né? Acabou que a gente conseguiu conservar esses 2 anos que eu tinha separado. Ele estava ali, se eu precisasse. Sim. Mas acabou que eu não precisei usar esses 2 anos. Agora, definitivamente, o cara muda. Tem que mudar mesmo o padrão de vida, né? Esquece... com certeza. Aprenda a cozinhar. Essa é uma dica que eu dou, certo? Você sabe cozinhar, Vitor? Eu sei, eu adoro, inclusive. Então, para quem tem esse perfil, meu amigo, é ótimo. Porque, assim... Aprenda a cozinhar, por quê? Porque no restaurante o que você gasta em uma refeição, você faz 10 em casa. Entendeu? Toma cerveja em casa também, dá uma economizada, porque no bar é mais caro. Assim, amigos, vocês estão entendendo por que eu prefiro chamar vocês em casa? Em vez de ir pro barzinho? É por isso. É mais barato, muito mais barato. É verdade. Entendeu? Então, tudo isso, né, falando sobre preparação, tudo isso aconteceu, entendeu? Então, legal. Então é isso. Eu, diferente de você, eu não era um cara que costumava cozinhar em casa, mas eu refiz toda a minha... todo o meu plano para cozinhar sempre em casa, porque é mais barato. Então, e aí, além da reserva pessoal, a gente construiu também um dinheiro para a empresa. Era assim, tá. Eu e o Thiago investimos dinheiro pessoal num outro fundo que eu não podia usar aquilo ali para dinheiro, para despesas minhas, era um dinheiro da empresa. Então, a gente colocou um dinheiro lá e aí a gente ia usando aquilo. Então, sabe? o fundo pessoal de vocês virou... Foram trazendo para a empresa. Eu tinha o meu fundo pessoal para minhas contas e eu e o Thiago fizemos o dinheiro da empresa ali. Que era, inicialmente era assim, ó. Isso também é uma outra forma de você fazer, no nosso caso. Porque, veja, a gente uma empresa, uma startup, ela não tem um plano de negócio, ela está lançando uma coisa muito nova, ela não sabe se aquilo vai colar ou não. Então, é diferente. Inclusive, o livro Startup Enxuta é uma dica para quem quer lançar uma startup, né? Porque outras metodologias são usadas se você quer lançar uma empresa tradicional, já conhecida. Então, se você está estudando seu bairro e vai abrir uma sorveteria, isso é uma outra metodologia que você usa. A Startup Enxuta não se aplica a isso. Ela se aplica a empresas quando você normalmente vai fazer alguma novidade, assim, que no mercado ainda não existe, você precisa validar aquilo no mercado. Validação, né? Uma coisa que a gente fala muito. Então, é isso. Aí a dica foi, a gente tem esse dinheiro aqui. Vamos combinar o seguinte, se esse dinheiro acabar, acabou. Acabou a empresa. A empresa tem que ir... Ou seja, porque ela a empresa foi consumindo. Quando é claro que se ela está consumindo, isso aqui não é uma coisa escrita em pedra, mas se consumiu, está chegando no 0, faz uma reunião. Pô,
vale a pena a gente colocar mais alguma coisa para continuar? Sabe? Só não pode ser uma coisa infinita de, vale. Aí você faz mais um esforço, coloca, aí continua queimando. Vale a pena? Vale, coloca. Mas tem algumas métricas de retorno da empresa que precisam ser válidas. E acima de métrica de retorno, porque antes você não conhece nada. Eu acho assim, você tem que estabelecer. Eu, no máximo, vou queimar. Tá. E melhor é não mudar. Isso, sabe? É um pouco parecido... Porque tende a ter aquela paixãozinha que você tá lá dentro, depois... E aí você queima, sei lá, você diz, só vou queimar... Né, exemplo, vou queimar 10 mil reais. E aí você, quando queimou os 10, você, não, mais 10. Não, mais 10. Não, mais 10. E aí você vai, né? Então, é importante estabelecer, eu acho, sabe? Certo. É tipo assim, vou colocar esse valor e se ele chegar no zero... acabou. E foi um pouco isso, sabe? Mas, claro, às vezes, você tá chegando no zero, mas você sentiu que dá, aí você vale, sabe? Fazer mais um, assim. Legal. Tem muito desse feeling, né, que o empreendedor tem que ter. Tem. E o tempo vai passando, você vai ganhando mais informações, né? Uhum. Então, no dia zero, você não tem informação nenhuma. Quando completa um ano, você já observou ali 365 dias, você já consegue tomar decisões mais baseadas no que você observou. Mas, assim, foi muito difícil, cara, assim, começar uma startup, assim, no primeiro ano, né, o que a gente fez, né? A gente conseguiu multiplicar o nosso faturamento por mais do que 10 em dezembro em relação a janeiro. Mas, veja, em janeiro eu tive 90 reais de faturamento. De zero é fácil, de 10... Entendeu? A gente terminou o primeiro ano, o último mês a gente faturou R$1.300. Então, quer dizer, não dava para pagar muita coisa, entendeu? É difícil. Mas a tecnologia, ela não te custava também? Custa. Você tinha a tecnologia custa, assim. No início... era muito... o fundador, né? Ele começa muito mão na massa, mão né? na massa em tudo, né? E assim, até hoje a gente é muito mão na massa, a gente valoriza muito isso, tanto eu quanto o Thiago. Mas definitivamente hoje a gente é muito mão na massa, né? Interagindo com clientes, né? Fazendo parcerias, conversando com outros parceiros. No estratégico e crescimento, né? Definitivamente não só no estratégico, sabe? A gente gosta mesmo de sujar a mão, porque eu acho que é legal também, sabe? Assim, sujar a mão e participar, eu acho que é bacana, tem que rolar, né? Porque eu vejo, às vezes, os empreendedores super visionários sei não, sabe? Só assim, fica lá na cadeira do CEO. Entendi. Sabe? Não, porque o futuro... Não, eu acho que não rola, sabe? Tá, boa. Mas assim, então no início a gente botava... A pergunta foi, tinha custo com a tecnologia? Nuvem tem custo. No início era bem mais barato, assim. E a Amazon, por exemplo, dá 1 ano de AWS gratuita. Então, o primeiro ano foi gratuito. E esses programas de aceleração, que até eu acho que tu vai voltar alguma hora aí, a gente vai falar. Quando a gente entrava em programas de aceleração, era comum, às vezes, a gente ganhar um crédito para usar na nuvem. Então, isso salva, tá? De verdade. Porque se eu tivesse que pagar a conta que a gente paga hoje, por exemplo, naquela época, ia ser muito difícil. Inviável. Talvez se tornaria inviável o negócio. Talvez se tornasse inviável. E assim, uma coisa que tem que ficar clara, a tecnologia tem custo, assim. Sim, né? Com certeza. De fato, ela é escalável, assim. Por exemplo, então, a Felipe, por exemplo, como que eu consigo... Né? A Cláudia tem 1.400 clientes. Provavelmente, se a gente fabricasse um produto, ia ser muito mais difícil escalar do que sendo um software. Mas os custos vão, sim, aumentando com o tempo. Né? Porque a gente fez uma escolha. A gente não tem... Eu acho que toda empresa de tecnologia antes tinha que ter um data center. O cara tinha que comprar os computadores e instalar aqui. Então, essas tecnologias da nuvem criaram uma possibilidade que eu não gasto... Só para dar o exemplo, eu não gasto 100 mil de uma vez para construir um data center, mas todo mês eu vou gastando R$1.000 e quando completa 100 meses eu gastei 100 mil, entendeu? E vou gastar mais, porque nenhum negócio também é feito para não lucrar, né? Então, a nuvem, definitivamente, para quem vende nuvem, é um negócio lucrativo, né? Então, definitivamente, a gente vai pagando isso, só que a forma como a gente faz, você tem a possibilidade de... tornando o custo mais alto no momento que você tem condições de pagar aquele custo. Isso aí salva, sabe? Show de bola. Salvou a gente. E foram acelerados, então. Vocês procuraram essa aceleração? Artemisia, né? Como é? Da Artemisia, junto com o Facebook. Assim, qual que é a história, né? A história...
Isso é uma outra parte, assim. Eu e o Thiago, desde do dia que a gente lançou, a gente falou assim, cara, seria muito legal se a saúde pública pudesse ter... Boa. Né? Se a saúde pública... Já pensou se o paciente da rede pública pudesse, ao invés de ter que ir numa unidade para marcar uma consulta, ele, no celular dele, deitado, ele, no sofá, ele falar com o assistente virtual e conseguir fazer um agendamento... Desde o início a gente falava, putz, isso ia ter um impacto muito legal. Eu e o Thiago, a gente conversava, né? Só que a gente falava assim, mas, cara, assim, é muito complicado trabalhar com o governo. Com o governo. Então, assim, Felipe, vocês não gostam de trabalhar com o governo? De jeito nenhum. Né? A gente não tem nada, nenhuma diretriz de não trabalhar com o governo. Só que a gente conversava sobre o impacto e a gente definiu. Vamos vender a Cláudia para empresas privadas, sabe assim, não vamos pensar do zero nela para governo, porque aí para vender para o governo... Só que acontece que em 2017 teve o PitGov, o governo do estado de São Paulo, ele e foi a segunda edição. Então, eu acredito que em 2016 teve a primeira edição. Tinha várias empresas que participaram desse primeiro PitGov. PitGov era assim, o governo de São Paulo chamava as secretarias diziam assim, ó, os meus problemas são esses aqui. Tem alguma empresa de tecnologia que consegue resolver? E aí o PitGov era uma grande vitrine para empresas de tecnologia. Sim. Então, tinham várias empresas de tecnologia que a gente curtia. Ah, tá. Que não necessariamente ia ter um contrato com o governo, mas você estava lá. Sim. E quem pode acelerar as startups estão ouvindo ali. Quem que isso despontou. Sim, eu acho que a ideia do PitGov era assim que no final, depois da startup participar, tipo assim, era gratuito. A startup resolvia o problema e o governo não pagava nada. Entendeu? Tá. Você tá entendendo como que funciona essa negociação? É assim. Eu acho que mas ganha a tal da visibilidade, tem né? Tem a visibilidade, né? E aí eu vou te falar que foi fundamental pra gente. Então, assim, e claro, tinha o propósito. A gente queria fazer aquilo pro governo, pô, né? Já pensou, o paciente da rede pública usando nosso produto era bem legal. E as empresas que tinham participado do primeiro PitGov, então a gente aplicou pro segundo. As empresas que tinham participado do primeiro eram empresas que a gente admirava. Aí. E a gente, essas startups são bem legais, velho, estão se destacando. Aí, PitGov 2, aí teve um desafio lá que era assim, como facilitar a vida do paciente e utilizar automações para o agendamento. A gente falou, cara, isso aqui é a nossa cara. E aí a gente aplicou. E aí veio o resultado. Em cada secretaria, 2 startups eram selecionadas. E assim, depois a gente soube que 54 startups aplicaram para os desafios da saúde e 2, nós e mais uma startup, fomos escolhidos no PitGov. E aí, pô, a gente achou aquilo, assim, aquela aprovação no PitGov deu uma animação grande, assim, na gente. Porque lembra daquela conversa que a gente dizia que, pô, pode causar um impacto gigante e agora a gente finalmente vai poder, pelo PitGov, trabalhar com o governo. E do PitGov, provavelmente, foi isso que chamou a atenção da Artemisia e o Facebook tem um programa de aceleração junto com a Artemisia aqui no Brasil. O espaço chama Estação Hack. O Estação Hack não é só um espaço de aceleração de startups. Eles têm também aulas de programação para público carente, aulas de programação para mães que foram mães há pouco tempo e teriam dificuldade, por exemplo, vão para a aula com os bebês, né? Pensado legal. Exatamente nisso. Então, a Estação Hack tem tudo isso. E uma das coisas que eles têm na época, né, cada semestre, eles aceleravam 10 startups. E eles tinham acelerado 10 startups. A gente também estava de olho nesse programa. E aí, quando a gente passou no PitGov, aí abriram as inscrições para esse programa, a gente se inscreveu. E eu acho que esse fato da gente ter... Porque o propósito lá, eles aceleram empresas com impacto social. Impacto social. Empresas de impacto social ou ambiental. Então... Na hora que a gente se inscreveu, eu acho que isso pesou muito lá na decisão deles. Vocês chegaram a cumprir algo com o governo? Eu fiquei quase 2 anos indo para várias reuniões, alinhamentos. A gente conseguiu fazer um piloto numa AME em Mogi das Cruzes. Que da hora. Mas assim, o piloto... E aí a gente analisou os resultados. Qual que era a ideia? Primeiro, a ideia era... A gente queria fazer um piloto para toda a rede, né? Sim. Empreendedor ambicioso. Sempre. A gente queria fazer para toda a rede de saúde. Só que os caras disseram, não, faz aqui em Mogi das Cruzes. A gente falou, legal, vamos fazer.
Só que a gente fez e aí o projeto não teve continuidade, assim, sabe? E acabou... Foi até um pouco frustrante, assim, sendo bem sincero. A gente investiu bastante tempo e eu passei para eles depois um relatório de quanto que a gente investiu de tempo, de dinheiro nesse projeto. Infelizmente, não deu certo. Foi um super aprendizado e recompensou a vitrine, concorda? Porque o projeto, nesse modelo de você entra com produto e eu não entro com nada, é complicado. Mas a vitrine em si foi muito importante. E foi fundamental para a Cloud. Assim. E aí começaram lá na Estação Hack? Isso. Aí, na Estação Hack foi muito bacana. Assim, a gente teve muito acompanhamento. Contato com outras startups, né? Putz, isso é demais, assim. De verdade. Faz muita diferença isso, sabe? Porque o legal desses programas de aceleração é que tem startups em várias fases de desenvolvimento. Sim. A gente, na época, acho que éramos 5 pessoas na Cloud, talvez até menos. Tá? Talvez tenha, em alguns momentos éramos 3, eu, Thiago e Mikael, eu lembro disso. E tinha startups lá que tinha 20 pessoas, 22 pessoas, já estava faturando mais de 1 milhão. Então, assim, era muito comum eu ter uma dúvida que um outro empreendedor que estava no programa já tinha passado. E o cara, eu falava assim, a gente está precisando, por exemplo, implementar um sistema de pagamento aqui na Cloud. O cara me passava um relatório, assim, em 30 minutos de conversa, todos os problemas que ele teve com todos os sistemas de pagamento que ele tentou, qual é o que ele usava hoje em dia. Isso me economizava, sei lá, se eu fosse fazer uma pesquisa sozinho, eu ia passar 3 meses pesquisando. Pesquisando, ou ainda mais tentando o tanto de tempo e de dinheiro que você pode gastar. Sim. Então, eu sempre falo isso também, converse com quem já passou. Conversar é muito bom, assim. Ou ouve o CleanSidecast, porque exatamente, dá pra você adiantar bastante coisa. Cara, que da hora, que da hora. E aí foi só exponencial. Depois da aceleração, continuaram crescendo. Depois da aceleração continuamos crescendo, assim, em vários momentos muito difícil, foi bem difícil, né? Mas sim, sempre, assim, vamos lá. 2017 teve esse crescimento aí que eu te falei, impressionante, né? De R$90 para 1.300. Aí no segundo ano, 2018, também crescemos bastante, foi bem legal. No terceiro ano, que foi 2019, teve a aceleração do BNDES Garagem, que também, também foi importante na nossa trajetória. O BNDES Garagem é uma aceleração do BNDES que, na verdade, foi tocada pela Liga Ventures e o Wire, que são aceleradoras. A Wire é da Telefônica, a Liga Ventures por exemplo, a Liga Ventures faz o programa de aceleração da Porto Seguro, chama Oxigênio, lá em São Paulo. Esses 2 players são muito importantes aí na área das startups, né? E essa aceleração do BNDES Garagem também foi bem importante para a gente. E a gente também seguiu crescendo durante esse tempo da aceleração do BNDES. Só para o pessoal entender, o que acontece com uma startup durante o período de aceleração? O que vocês fazem lá? O que muda? Tá. Não, é legal. E a gente fala assim, aceleração, né? Para quem já passou sabe o que é, mas... Certo, né? Perfeito. Mas assim, existem vários programas de aceleração, né? Antes disso tem a incubação, né? Tem, mas você não necessariamente precisa passar por isso. Assim como você não precisa pegar investimento, por exemplo, quando você tem uma startup, mas você pode pegar investimento, né? A Cláudia, por exemplo, a gente nunca teve rodada? Nunca teve nenhuma rodada de investimento. Sério? Sempre com dinheiro do próprio faturamento da Cláudia, inicialmente com dinheiro da gente. Então, a gente nunca teve investimento. Você pode falar os termos em inglês também, que é bom para o pessoal ir acostumando. Não, achei que você ia falar o funding. Que a gente isso que eu acabei de falar, quando alguém te fala, a gente está fazendo bootstrapping, isso, tá? Significa que o cara não pegou o investimento dos outros. O pessoal usa muito bootstrapping, é só para ser complicado mesmo, né? Sensacional. Não, é bom porque o pessoal vai ouvindo e vai entrando aí no clima. Então a Cloud é uma empresa 100% bootstrapped, a gente nunca pegou o investimento de ninguém. Mas qual que era o ponto? Segunda vez que eu me ponto não dá, cara, a gente vai viajando aqui. O que é a aceleração, como que funciona o processo. E aí você como uma startup, você se inscreve num programa de aceleração. O que tem de muito... E você já falou o que eu acho que é o mais rico, que é você trocar ideia com outros empreendedores, certo? Sim. O programa de aceleração ele não lhe oferece isso. Porque ele diz assim, o que o programa de aceleração lhe oferece? Ele tem várias mentorias. Então, você vai ter mentoria com pessoas que já... Por exemplo, um programa de aceleração do Facebook já teve... Hoje, eu acho que os caras já estão na 7ª ou 8ª edição. Então, você tem
startups de 7 turmas passadas que quando você apresenta um problema para o pessoal lá, eles dizem, cara, a startup Y da terceira turma passou por esse mesmo problema. Vou chamar o cara para te dar uma mentoria. Então, você tem mentorias, você tem e esse cara que eu acabei de falar, que você fala do problema, você tem um acelerador. Então, normalmente a aceleradora ela disponibiliza uma pessoa que faz reuniões semanais ou quinzenais com a sua startup, avaliando como é que está a evolução dos seus números. Normalmente essa pessoa é muito importante, porque a gente teve uma pessoa muito importante para a gente no Facebook e no BNDES Garagem também, foram fundamentais para o crescimento da Cláudia. Então, além de mentoria e desse acelerador, tem também, por exemplo, workshops. Eles chamam um empreendedor, que uma coisa é você conseguir... eu quero conversar com o empreendedor de uma startup, sei lá, quero conversar com o empreendedor do Nubank. Vai ser difícil você chegar lá na agenda dele, né? Mas o pessoal das aceleradoras tem acesso a essas pessoas e convida essas pessoas para irem lá. Então, facilita por exemplo, esse acesso. Exatamente. Então, por exemplo, na aceleração do Facebook, teve um dia, né, que a Luísa Trajano foi lá compartilhar com a gente a história do Magazine Luiza. Então, eu quero saber quando que eu ia conseguir um espaço na agenda da Luísa Trajano para ela falar comigo. E esses caras... Então, assim, na aceleração do BNDES, vários caras, assim, empreendedores foram falar sobre a startup deles, sabe? Assim, e como foi a trajetória. Então, isso é outra parte. Então, falei, mentoria, o acelerador que fica monitorando tua empresa, os workshops. O networking. Aí, o quarto... as outras startups que entram junto com você. E no caso de um programa de aceleração que já tem várias turmas, as startups que foram das turmas passadas, você acaba de entrar dentro de uma rede que, se você tiver algum problema, você consegue acessar essas pessoas. Essa parte, é isso que eu acho curioso. Essa parte não é tão ofertada como sendo... As vantagens são mentoria, né? A mentoria, o acelerador, os workshops, mas, cara... A turma que você entra, normalmente, você vai tomar um café com o cara e você diz, pô, tô com um problema grave, sei lá, tô precisando contratar um desenvolvedor. O cara fala, cara, eu acabei de fazer isso mês passado, vem cá, eu fiz isso. Então, você pega... o que você ia gastar... Basicamente, você tá ali com a cabeça dizendo assim, vou gastar os próximos 2 meses com isso. O cara tem uma conversa com você que faz você economizar. Total. Você, em 2 dias, faz o que você ia fazer em 2 meses, entendeu? Perfeito, então, isso é muito bacana. É isso, um programa de aceleração. E aí você faz parte... Normalmente dura 6 meses. Certo. Tá? Via de regra. E aí você faz parte daquela turma. Então, como o próprio nome diz, o seu objetivo ali, né, é tentar usar essas propostas de valor que a aceleradora dá para você crescer o seu negócio. Acelerar mesmo o crescimento, né? É isso aí. Show. E teve mesmo resultado? Você sentiu? Teve. Cada aceleração realmente... Sim, durante cada aceleração a gente teve resultado. Felipe, então hoje em dia você está crescendo, provavelmente você está na aceleração. Não, hoje a gente não está mais num programa de aceleração. O que provavelmente, se surgir um programa de aceleração que faça sentido a Cláudia participar, a gente vai aplicar. Faz algum tempo que a gente não aplica, porque eu acho que a gente talvez já tenha passado por essa etapa, da etapa. É uma coisa inicial, a aceleração. Concordo. Né? Como tu falou, a incubação talvez seja uma... Quando você está no MVPzinho, talvez incubação, aí depois vem a aceleração, talvez depois venha investimento. Sim. Né? Então, tem esses estágios. Então, a Cláudia participaria, hoje não está participando, mas segue crescendo. Então, mas durante os programas de aceleração, a gente cresceu e tinham problemas que o acelerador atuava como se fosse nosso sócio, assim, entendeu? Então... E as outras startups também, né? Apresentavam problemas e o pessoal ia ajudando a gente, sabe? Show de bola. Então, vocês foram crescendo e hoje o produto de ali só um chatbot e focando ali no agendamento, hoje ele faz outras 50 coisas, né? Sim. Mas assim, a essência, ela se mantém, né? Então, tanto se você perguntar ainda hoje o que é que eu considero... E que os clientes dão um feedback para a gente, que é o mais valioso, segue sendo o agendamento. Legal. Né? Você tem... desculpa te cortar. Tá. Pode continuar. Eu queria ver algum case de sucesso de vocês, se vocês puderem contar. Claro. E assim... Desculpa que eu ainda estou tentando falar o agendamento segue... Eu falei aqui do MVP, né? Que eu citei
Se você olhar aí voltar ao vídeo, você vai ver. Eu falei, o nosso MVP tinha agendamento, basicamente. Isso segue sendo assim, o que a gente considera de maior valor. Cases de sucesso, a gente tem alguns, né? E o principal case, inclusive nossos cases de sucesso estão todos lá no site da Cláudia. Quem tiver curiosidade para ler. Vai estar no link da descrição. Boa. A gente tem lá os cases da Cláudia, né? Mas a gente tem o case da gente, assim, que é bem legal. A gente tem o case de uma clínica que tem 5 salas, né? E esse profissional dessa clínica, né, ele fatura mais de R$500 mil por mês e muita com a ajuda da Cláudia, né? Então ele faz claro que ele faz milhão no mês com 5 salas. Com 5 salas. E ele faz... o que é odontologia? É de odontologia esse case. O Dr. Fábio Avelar. Então quem entrar no nosso site dos cases vai ver lá o case dele. A gente documentou, está escrito lá em texto o case dele. A gente tem cases, por exemplo, a gente ajuda também muito o empreendedor. Às vezes a pessoa está começando e antes de inaugurar, ela já consegue ativar a Cláudia e conseguir já... Tem um dos cases no nosso site também que a gente descreve esse case que a pessoa, antes de abrir a clínica, ela começou a usar a Cláudia para já ir agendando e na data que ela inaugurou, ela já tinha agendamentos feitos. Então, isso também é bem legal. A gente está agora construindo muitos cases também na área de medicina, né? Então, a gente está expandindo, a gente está fazendo agora uma automação do atendimento para um hospital chamado Hospital Pequeno Príncipe, lá em Curitiba. Eles estão automatizando o agendamento de testes de Covid usando a Cláudia. É o nosso primeiro case com o hospital. E a gente vai escrever o case deles também, depois vai estar disponível lá na página de cases da Cláudia. Mas é isso, assim, a gente ajuda o pessoal automatizando o atendimento, né? Uma coisa que é muito... número concreto da Cláudia. 64% dos agendamentos acontecem fora do horário comercial. Uau. Então imagina, 2/3 dos agendamentos de uma clínica acontecem exatamente naquele horário que não tem ninguém para atender o paciente, né? Então, assim, isso mostra a importância de uma ferramenta que automatiza. De novo, atendimento humano é o melhor, não tem dúvida. Né? Um ser humano é mais inteligente que a Cláudia, não tenho dúvida, mas tem coisas que só a Cláudia faz para você. Boa! Tipo assim, como é que um atendente humano vai se multiplicar em 5? É diferente, não dá, cara. Né? Então, foi o que eu falei no vídeo, né? Você já pensou poder atender o seu paciente a qualquer hora do dia, marcar consulta sem ter que levar o celular da clínica para casa? Exatamente. A Cláudia já pensou nisso e oferece serviço. Então, e vocês puderam ver lá na visita que nós fizemos da aplicação da Cláudia no dia a dia de uma clínica. É sensacional. E eu falei assim, cara, como que é você ir embora, né? E você tá vendo que a agenda de amanhã tá com algumas lacunas e tal. Quando você chega no dia seguinte, de repente a agenda tá lotada e é isso. É muito legal. Massa. É muito legal. Porque acontece às vezes de paciente desmarcar... Se o paciente desmarca às 18 horas, você trabalha até às 18 horas. Às 18 horas ele desmarcou o atendimento de amanhã às 8 horas da manhã. Sim. Não tem secretária eficiente no mundo que consegue remanejar algum paciente. Sim. Agora, se tá ali o horário fica em aberto e alguém durante a noite pode marca... agendar. Cara... Preencheu. É muito inteligente. É isso. É muito inteligente. Sensacional. Sensacional. Massa. Eu tô apaixonado pela solução. Já tô comentando com os amigos. Inclusive, vocês estão conhecendo aqui agora. Se quiser, entra lá, o link aqui na descrição e conheça mais, porque realmente é apaixonante a solução, cara. Obrigado. É muito louco, muito louco. E quais são os projetos futuros de vocês aí para que tem mais por vir aí do que vocês puderem falar, né? Claro. Não, e aí eu tô aqui para compartilhar, né? Assim, eu quero falar sobre tudo. Então, por exemplo, né, uma coisa que a gente vem evoluindo, a Cláudia começou no Facebook Messenger. Hoje em dia ela funciona no Facebook Messenger, no site, no Instagram e no WhatsApp. Né? Isso é uma coisa que a gente vem evoluindo com o tempo. A Cláudia, hoje em dia, a gente tem para ajudar o pessoal do atendimento, né, das clínicas, a gente tem uma organização dos pacientes num formato de funil, para você conseguir entender em qual estágio do processo
comercial ou do processo de venda, se é que, né? Eu sei que tem muito profissional de saúde que não gosta nem do termo comercial, nem do termo vendas. Eu, como acadêmico, não gostava também, mas como empreendedor tem que gostar. Com certeza, é essencial. Né? Se você é empreendedor, então a gente tem essa questão do funil de vendas, né? Hoje em dia estruturado na cloud, então a gente tem evoluído muito também em funcionalidades de CRM, né? Que chamam, que é o sistema CRM, Customer Relationship Management Software. É um software de você gerenciar o relacionamento com seus clientes, né? Então, assim, eu te falei no início uma coisa que provavelmente é algo que deve estar vindo aí no futuro da cloud, que é a parte do pagamento, né? Então, é uma funcionalidade até que é possível que algumas clínicas odontológicas talvez não usem muito, a gente conhece bem nossos clientes, mas a gente tem conversado também com muitas clínicas médicas, o pessoal fala muito sobre essa questão a consulta é paga, mesmo a primeira consulta, conseguir já fazer um pagamento. Então, isso é uma coisa que a gente tem evoluído, assim. Muito legal. E é isso, assim, isso é uma das coisas que a cloud que vai evoluir. Não, mas depois que você já está na operação, você começa a ver ainda mais o que pode melhorar ainda mais e não para, né, cara? E startup enxuta tem tudo a ver com isso também, porque o ponto começa com um produto mínimo viável e vai escutando feedback e vai evoluindo. Então, e a gente é muito a favor disso, tá? Por exemplo, essa funcionalidade que eu falei do funil de vendas, até hoje eu tenho vergonha, né? Então, por isso a gente já lançou, então, né? Quando você lança, você tem que ter vergonha, porque se você não tem, é porque você demorou a lançar. Então, eu tenho vergonha da parte do CRM, mas é uma coisa que a gente sempre preza por lançar rápido para o cliente da gente começar a usar e a gente evolui. Eles mesmos dão o feedback que vocês precisam. Eles mesmos vão evoluindo precisam. O produto, entendeu? Porque tem que ser assim. Sabe por quê? Tem gente... Às vezes você conversa com um cara, é comum isso. E o cara fala assim, eu tô com um projeto, tô com a equipe, aí daqui a 2 anos eu vou lançar. Cara, assim, o que acontece quando você faz isso? Você lança para você descobrir que você tem um monte de coisa que está faltando, que você colocou funcionalidade que não precisava. Então, enxuga. Ao invés de lançar com 2 anos, lança com 2 meses. E deixa o seu próprio público ir dando feedback. Tá faltando aquele botão. Aí você, beleza, o botão aqui é importante, vou botar. Show. E o cara fala, tá faltando. Aí você, opa, beleza, isso aqui é importante, vou botar. E aí você vai adicionando no produto. Por quê? É comum quando você faz um projeto, você botar um monte de coisa, você lança, aí você vê que, caramba, ninguém nunca apertou naquele negócio ali que eu passei 6 meses para fazer. Isso é muito ruim, quando você investe muito tempo numa coisa que, quando você lança, ninguém usa. Então, muito melhor é a abordagem contrária, né? Você lança rápido e deixa com feedback e vai evoluindo, sabe? Legal. E aí as coisas vão acontecendo, né? É isso. Que legal. Quero caminhar aqui pra gente ir encerrando, porque se deixar a gente fica aqui, cara, até amanhã. Eu falo muito. Não tô entendendo. E eu nem gosto de falar, né? Mas eu acho que, assim, o empreendedorismo, ele tá aí... O startup assim, ele tá no hype, né? Então, tá muita gente mesmo falando disso e tal. Mas, pra você, assim, o que é empreender? Certo. Pra mim, assim, empreender é uma coisa que sempre foi meu sonho. Então, imagina, eu desde de criança, assim, vou colocar desde os 17 anos, eu sonhava em ser empreendedor e a gente sempre é muito ansioso, né? A gente quer fazer para amanhã, mas aí com 17 eu ainda fiz a universidade, fiz o mestrado, trabalhei, né, em alguns lugares. Então, aos 33, quando finalmente eu comecei a Cloud, para mim foi a realização de um sonho. Então, assim, para mim, empreender foi realizar meu sonho. Assim, assim, porque eu vejo muito empreendedor que o cara só empreendeu. E, assim, se eu pudesse escolher, eu escolheria só empreender. Vamos dizer, é legal pra caramba. Eu desde o dia 0 eu empreendi. Legal. Sim. Eu experimentei o outro lado também. Então, eu acho que outras coisas que eu experimentei, apesar de, quando eu estava naquele momento, eu sempre sonhando com empreender, mas nunca, assim, até aquele momento, nunca empreendendo, vamos dizer assim, essa bagagem foi
acho que foi muito importante para mim, sabe? Foi legal, Acredito. porque eu, primeiro, fui um acadêmico, né? Eu fiz um mestrado, como eu falei, com bolsa. Então, fazia um mestrado, eu vivia para fazer aquilo. Eu recebi uma bolsa do governo japonês e só fazia mestrado. E depois trabalhei em empresas privadas multinacionais. Então, eu também vivi essa experiência. De todos os lados. Como né? é trabalhar numa empresa, né? E aí consegui empreender. Então, para mim, empreender foi a realização de um sonho. Não sei se é bem isso que tu... Mas eu acredito... Não, mas eu acredito que você sempre deve ter sido um intraempreendedor, Sim, né? definitivamente. Porque mesmo você trabalhando na Sim. multinacional Sempre. ou dentro do mestrado, você já tinha um espírito diferente, né? Sempre fui um intraempreendedor, como você está colocando, assim. Mas legal que, assim, na GE, por exemplo, eu tive uma conversa, uma vez eu peguei uma mentoria, né, com um cara lá da GE, e, assim, um cara sensacional. E aí eu fui conversar com ele falou assim, Felipe, o que você quer ser? Eu falei assim, eu quero ser um empreendedor. Ele falou... E eu falei para ele, eu quero ser um empreendedor. E hoje em dia eu já tento fazer um intraempreendedorismo. Ele falou, Felipe, você quer ser empreendedor? Nossa mentoria acaba aqui. O que você está fazendo aqui? Sabe, assim, ele meio que me deu uma impactada assim. Eu falei, caramba, beleza. Sabe, assim, eu tava lá para meio que dizer, eu quero fazer um intraempreendedorismo. Eu quero ser um C-level e não sei o quê. Mas sempre empreendendo. Aí ele falou, cara, você quer empreender? Então... vai empreender, sabe? Então vai. E assim, ele falando de um jeito assim, do meu lado, né? Assim, sim, dizendo, sim, com certeza. Toma coragem. Incentivando, né? Exatamente. Que era totalmente diferente do caminho dele. Ele queria continuar ali dentro da empresa e crescer e chegar em níveis executivos, Exato. né? Mas é isso, a gente na vida também vai experimentando, né? Então, logo no início eu tinha dúvida se eu queria, por exemplo, ser um acadêmico ou do mercado. Em alguns momentos, né, eu tive essa dúvida, porque eu mergulhei, publiquei trabalhos. Será que eu quero ser professor universitário? Não quero. Aí você vai validando algumas... Porque a invalidação de uma hipótese também é a validação com certeza. da hipótese complementar, entendeu? Com certeza. Isso Perfeito. é legal. Não, eu acho que assim, muita gente... tá esperando uma ideia mágica e tá vendo a Cláudia e tá vendo... Cara, como é que eu não pensei nisso antes? Ou, putz, mas olha a ideia que esse cara teve, eu nunca vou ter uma ideia dessa. Cara, o que você diz pra essa pessoa que tá esperando essa ideia mágica pra poder dar o primeiro passo? Eu tive esse processo também, sendo bem sincero, assim. Sim. Porque aqui a gente tem que resumir, né? Mas assim, eu tenho um histórico que eu tive... algumas ideias, eu falei da de Brasília, por exemplo, que eu me juntei com meus amigos, mas a gente acabou não chegando num produto. Mas quando eu vou lá no meu passado, eu tive algumas ideias. Aí, qual que foi a grande observação? Foi assim, eu nunca tomava... Sempre eu tinha alguma coisa, e aí aquela alguma coisa que eu estava fazendo me impedia de implementar aquela ideia que me veio na cabeça. Só que aí eu fui mudando, e aí eu tive várias ideias. É outro podcast, o podcast das ideias. Boa. Mas, o que eu observei? Que se eu tivesse abraçado algumas dessas ideias, não todas, tá? Algumas delas iam dar errado, certeza. Mas, tipo, um percentual maior que 50% dessas ideias, se eu tivesse parado naquela época que eu tive aquela ideia e tivesse feito, eu consigo enxergar que hoje teria dado certo. É isso. E aí, quando veio a ideia da Cláudia, era uma coisa meio nova, eu falei, eu vou abraçar essa e vou, sabe? E até fiquei meio incomodado na época, porque é o seguinte, eu tinha acabado, vamos dizer, eu terminei um mestrado de internet das coisas. Aí você fala, Felipe, eu pensava comigo, cara, eu tenho que empreender alguma coisa em internet das coisas. Por quê? Porque é o meu mestrado, velho, é onde eu tenho conhecimento. Acontece que a ideia que veio não foi internet das coisas, mas, sinceramente, o perfeito seria isso. Mas como não veio... E a ideia que veio foi... Eu falei, cara, eu vou mergulhar nisso daqui. Porque eu já tive algumas ideias que se eu tivesse feito, teria dado certo. Então, aí eu falei, vou mergulhar na Cláudia. E mergulhei e tá dando certo aí. Sensacional. Não, isso corrobora muito com o que eu ouço e com o que eu acredito que ideia é commodity. Sim, o que muda é a ação, né, cara? É isso aí. A ideia é commodity, assim, lógico, não estamos desvalorizando a ideia do pessoal. Claro, né? não, sem dúvidas. Porque se você tem uma ideia, mas isso é legal. Só ter a ideia não vai. Não vale, né? E aí é muito comum você encontrar empreendedores assim, Vitor, você vai num evento, aí o cara tá com um computador assim, aí você fala,
Às vezes eu participo de evento, né? O empreendedor Felipe, aqui eu saio, aí chega alguém do público, cara, que eu tô com a ideia, mas eu não posso compartilhar com você. Eu falo, cara, sinceramente, você pode me falar a ideia que você quiser. Eu não vou parar de fazer meu negócio para fazer a tua ideia. Assim. Aí tem muito disso, né? O negócio, você tem que estar... Cara, me fale qualquer ideia. Eu não vou parar de fazer a Cláudia para fazer a tua ideia, assim. Eu não vou ter a mesma motivação para fazer a tua ideia do que você, entendeu? Você pode estar perdendo uma baita mentoria, um baita olhar, uma visão geral. E de várias pessoas, entendeu? Porque se a sua ideia, o fato de você falar, se isso está te prejudicando, provavelmente é porque talvez seja melhor você pensar numa outra. Assim, boa. Eu digo, é isso, sabe? Perfeito. É isso. Aqui é executa a realidade. E vai, sabe? Perfeito. Testando, é isso. Assim. E eu tenho certeza que o pessoal já aprendeu muito nesse episódio. Já... Putz, tem muita dica boa aqui. Eu acho que acabou tendo muita dica, né? Tá sensacional. Assim. Não, com certeza. Mas, assim, pra gente encerrar, uma mensagem, assim, pra quem tá começando, pra quem tá lá na sua fase lá do MVP, lá dos R$90, que não é fácil. Deixa uma mensagem aí pra essa galera. A mensagem é, cara, continue insistindo. Então, se você tá começando... Começar é muito difícil. A parte mais difícil é o início. Né? Mas o próprio início vai te guiando para o próximo passo e para o próximo passo, igual numa maratona que você dá um passo por vez e aí você chega nos 42 quilômetros. O empreendedorismo é isso, vai, sabe, vivendo um dia após o outro. O início envolve, pelo menos aí eu posso compartilhar, porque eu tive o meu início, envolveu muita ansiedade, era muita apreensão, né? Porque você está sempre, ainda mais quando você lança um produto que não tem validação no mercado, então não é um sorvete, não é né, que já existe no mercado, não é algo que é simples de você dimensionar, saber o mercado. Isso dá muita ansiedade, é muita incerteza. E uma coisa que eu te falo é, conforme você vai resolvendo as incertezas, aí você vai ganhando mais confiança e vai dando o seu próximo passo, sabe? É isso, assim, não sei o quão motivador é minha mensagem, mas o ponto vai, sabe, resolvendo as incertezas, tirando as incertezas do caminho, e você vai ver que o próximo passo, muitas vezes o seu próprio cliente está te dizendo ali qual que é o próximo passo, você vai dando os próximos passos e você chega lá, uma hora você chega lá. É isso. Perfeito. Felipe, não tem nem como te agradecer, cara, por esse bate-papo. Com certeza de muito valor para todo mundo que ouviu. Primeiramente para mim, cara, porque o que eu falo, a parte mais legal de fazer isso aqui é porque eu sou mais interessado nisso tudo mesmo. Eu falei para ele, não, vamos bater papo mesmo, porque realmente são as minhas dúvidas também, são tudo que eu quero aprender também. Então, cara, de verdade, não tem como te agradecer mesmo por esse tempo aqui, por esse bate-papo. Tenho certeza que ajudou muita gente aí, viu? De verdade. Eu de verdade espero que ajude, assim, né? Eu vim justamente para compartilhar e, assim, eu quero agradecer muito a você, né? Por você ter me convidado. Então, eu me sinto privilegiado de estar aqui. Eu vejo a qualidade do conteúdo que você publica, então acho muito legal. Valeu. Eu te agradeço, isso é muito sincero. A oportunidade de estar aqui. Acho até que eu estou há 5 anos aí empreendendo, mas é a primeira vez que eu... É mesmo? Eu acho que é a primeira vez que eu sento e coloco tantas experiências e compartilho, porque eu acho que acabou tendo muita dica prática aí, né? Eu acho que eu falei de livros. E rolou até um incentivo aqui nos bastidores pro Felipe colocar mais conteúdo desse no Instagram dele. Vocês não acham que precisa, gente? Não, meu Instagram... A gente quer ver o dia a dia, a gente quer saber, a gente quer mais, a gente quer isso aí. De repente você tá lendo um livro, compartilha com a gente, porque isso tem muito valor. Sim. Muito valor. A gente que tá começando, a gente quer saber o que vocês já passaram aí. É legal até o que você falou agora. Até compartilhar livro, né? Que eu tô lendo, isso aí. Tudo. Valeu, é isso aí. Como que o pessoal faz para encontrar a Cláudia nas redes sociais, então? Tá, a Cláudia, o perfil do Instagram, né? É o Cláudia Bot, né? B-O-T no final. E é Cláudia, tá, pessoal? Então, C-L-O-U-D-I-A, que foi até o assunto do início, né? Isso, os clientes chamam Cláudia, então C-L-O-U-D-I-A. Mostra de novo B-O-T. Aí pro pessoal. E aí o perfil tem um B-O-T, né? O do Instagram, do Facebook. A gente tem também a empresa, o Cláudia Bot também no LinkedIn, né? No LinkedIn. Show.
que mais? E o seu LinkedIn, né? Meu Por LinkedIn. enquanto não vamos passar o seu Instagram, porque vai estar em fase de construção. Mas podemos também passar, que pode ser uma motivação para eu Boa. começar a publicar Então põe lá, conteúdo também. @felipe.miranda.costa. Show de bola. Né? E o LinkedIn, Felipe Miranda Costa. E o LinkedIn, Felipe Miranda Costa. Então, pelo tamanho do user, você vê que eu preciso repensar esse Instagram. Mas o LinkedIn, buscando lá Felipe Miranda Costa, vocês vão me encontrar. Beleza? Show de bola, show de bola. Lembrando que o link para o site da Cláudia tá aqui na descrição. Entra lá, conhece mais um pouquinho e procura usar essa ferramenta aí que com certeza vai te trazer bons resultados. Fala que veio aqui do CleanSight. Fechou? O meu Instagram vocês já sabem, @_VieiraV. Você acompanha os bastidores disso tudo aqui. Você acompanha muito mais conteúdo, muito empreendedorismo, muita coisa boa aí nessa área da saúde. Então acompanha lá. Se você está nos ouvindo pelo Spotify, segue aí o nosso canal, tá bom? Não tem botão de se inscrever, é só o de seguir e ele vai começar a aparecer aí na sua página inicial. Compartilha com alguém também, hein? E pelo YouTube você já sabe, botãozinho de se inscrever aqui. Muita gente assistindo que não tá inscrito, não custa nada, para agora e aperta o botãozinho aí do lado, curte e deixa seu comentário aí pra gente, tá bom? Valeu, pessoal, foi um prazer passar esse tempo aí com vocês, valeu, Felipe. Eu que agradeço. Até uma próxima, né? Até uma próxima. Até uma próxima, por favor. E tem a camisa, né? E tem a camisa, mas só vai Obrigado. ter camisa pro pessoal se eles comentarem, tá? Definitivamente. Então, beleza. Combinado, comenta aqui se você quer a camisa da Cláudia. Tchau, tchau, gente, valeu! Valeu.